Senhoras e senhores! Tá começando agora este programa maravilhoso, incrível, mas... Olha, Edson Júnior, eu tô muito feliz hoje, Edson Júnior. Bom dia, Edson Júnior. Boa noite, Edson Júnior. Boa vida, Edson Júnior. Porque nós estamos começando o Rotaspectiva 3, que significa o quê? Basicamente, absolutamente nada. Nada. Mas pra mim é um dia muito importante, porque pela primeira vez na história deste programa, Rotaspectiva 2022, temos um programa com roteiro decente! Tá, pera. Com calma. Isso na sua opinião. Ah, tudo bem, na minha opinião, mas pra mim, por isso que eu estou feliz. Porque na minha opinião é um roteiro decente. Se você não considera, você pode ser uma pessoa triste nesse momento, Edson. Não, eu não considero porque eu não li, né? Então Exatamente. Eu não sei. Isso daí quem vai achar depois é o ouvinte. Exatamente. Não, mas o duas roteiro... pessoas Não, que ouvem eu não falo de decente de conteúdo, eu falo decente de... Não, eu falo decente que eu hoje tá bonito o roteiro. Eu separei, organizei. Porque no primeiro programa, no primeiro programa não existiu. Esquece ele. Apaga. Não, ele não existiu. Existiu, gente, sim, Edson não, Júnior. para, aquilo ali é uma tragédia. Não, aquele programa é maravilhoso. Tem assuntos muito interessantes naquele programa. O primeiro programa, eu tinha separado os temas dos 5 programas. Foi naquele programa que a gente falou que você reclamou que a Netflix solta tudo, as séries, os episódios de uma vez? Foi. Parece que eles estavam nos ouvindo, né? O documentário Harry e Meghan, que conta a história, né, a saída de Príncipe Harry e Meghan Markle dos seus afazeres junto à coroa britânica, eles soltaram em 2 partes. Mas agora eles estão fazendo isso, sabia? Sabe por quê? Porque eles perceberam... a gente reclamou. Não, porque eles perceberam que soltar tudo uma vez porque a gente reclamou. Exatamente. Foi porque a gente reclamou. Mas, além disso, também tem o fato de que eles perceberam que soltar tudo de uma vez é uma bosta. Só que eles não podem abrir mão, numa altura dessa do campeonato, eles virar e falar assim, gente, a gente estava errado. Vamos agora soltar um episódio por semana. Numa altura dessa do campeonato fica feio pra eles. Prejudica. Mas eles soltaram, 3 em 3, né? Por exemplo, Harry e a Meghan. Que nem fizeram com Stranger Things, a última temporada. Parte 1, parte 2. Que nem vai fazer com You. Que volta agora começo de... You, aquela série Você? Ah, sim, You, eu sei que é você. Então, a série You, a série Você. Eu. Exatamente. E agora eles vão soltar em 2 partes também, entendeu? Não, se fosse eu, seria I. Exatamente. Também. Mas... Nossa, então o primeiro programa foi isso. Os tópicos de tudo junto, de tudo misturado. Aí eu tinha que, na hora, era uma bosta. Ficar caçando, e aí ficou uma bosta, ficou uma porcaria por causa disso. O roteiro, o programa ficou excelente, mas por causa disso, porque eu tinha que ficar caçando. Se o roteiro era uma bosta, o programa ficou uma merda. Não, porque a gente tem a capacidade de ser melhor do que o nosso próprio roteiro. A gente é muito bom, porque a gente é muito bom. No segundo programa, aí já tava separado, só que, tinha coisa lá que podia descartar. Tinha coisa lá que não fazia sentido. Um monte de morto que eu não tinha a mínima ideia de quem eram os coitados. Que Deus os tenha. E vai ter isso hoje no programa também, viu, Júnior? Mas não morto. Porque hoje nós vamos falar sobre assuntos internacionais. Política internacional, essas coisas. E aí vai ter um tópico nesse programa. Tem 4 mortos, mas os 4 são conhecidos aqui. Mas aqui vai ter a tópica das eleições, que a gente vai trazer, por exemplo, quem foi eleito no Cazaquistão. Teve eleição no Cazaquistão. E a gente vai trazer quem foi eleito no Cazaquistão. Importa? Não, mas a gente vai trazer. Porque essa é a Rotaspectiva. Se o xadrez verbal fala, a gente fala também. Exatamente. Entendeu? Então é isso. Então, Edson Júnior, esse é o roteiro melhor. Eu já vou começar, primeiramente, te dando um desgosto. Peraí que eu vou tomar uma água. Então, eu não tenho... Eu também estou com a minha água aqui, Edson Júnior. Só que a minha água... Você tá preparado pro desgosto que eu vou te dar agora? Vai. Ela não tá na lata. Ela está no copo. Que pena. Mas te digo mais, o desgosto é maior. O copo que dura, Edson Júnior. Não! O famoso copo de 3 horas de 12 horas de duração. A minha água está no copo Stanley, Edson Júnior! Ganhei um copo Stanley de presente e estou usando. Vamos ver se funciona. Com 1 ano de atraso? Não, já faz tempo que eu tenho, mas é que eu rejeitava. Desculpa. Achei que era esse ano. Não, rejeitava isso. Imagina, coisa minha, eu demorar pra fazer, enfim. E eu tenho o copo Stanley. O copo Stanley. Exatamente. Uma vez eu fiz um teste com o copo Stanley. Eu coloquei a cerveja pra beber de noite, só que eu tava tão cansado que eu dormi. Aí acordei no dia seguinte, a cerveja tava no copo cheio, eu bebi a cerveja, continuei, tava gelada ainda. Sim, mas não tava
e não tava aquele gelado, né? Porque já tinha passado uma noite inteira. Mas tava lá, tomável, um gelado tomável. A minha, só pra esclarecer, que a minha água é uma Coca-Cola, tá? Só pra... A minha água é uma água. A minha é Coca-Cola. A minha água é uma água. Claramente, a minha água é uma água. Viu, Edson Júnior? Vamos Fui abrir aqui o meu navegador aqui no meu computador por abrir o roteiro. Travou o computador. Não, apareceu Quatá Alimentos. Primeira coisa que apareceu, Quatá Alimentos. Meu Deus! E dizem que não ouvem, né, Edson Júnior? Bom, vamos começar o programa de hoje, né? Não começou ainda? A gente tá nos nossos 10 minutos introdutório ainda. A gente tá... Ai, que a gente sempre foge do assunto. Faz parte. Vamos começar, Edson Júnior. A Netflix, ela lançou... Não, mentira. Só pra falar que o último Rota do Catar foi muito bom, viu? Ficou sensacional. Né? Deu uma hora, né, de duração, deu uma hora e pouco de duração. Deu. E foi excelente. Eu ontem dormi, que foi uma maravilha. Não durou 5 minutos eu ouvindo. Nossa. É por isso que por isso que tá estourando de audiência, Edson Júnior. Porque aí eu acordei de madrugada, 4 horas da manhã, eu não tava conseguindo dormir. Aí eu coloquei de novo. Olha, tá sendo o melhor rota da semana, viu, Edson Júnior? Tá vendo? Tá sendo o melhor rota da semana. E essa foi a pior semana de todos. Sabe quanto que tá a audiência da Músicas da Copa? Chuta! 10. Mais. 11. Mais. 13. Mais. Meu Deus, 14 então. Mais. 19. Mais. 20. Mais. 31. Mais. Caceta. Fala logo aí, pô. 48, Edson Júnior. Nossa, pessoa... Gente. O que um título bem feito não faz. Clickbait, né? Não é o clickbait. Não é o clickbait, porque o assunto é aquele. Não deixa de ser não mentiu. A gente não mentiu. A gente não mentiu. É SEO. Esse é seu. É SEO. Não sei como é que é a pronúncia. É seu. Seu. Meu. É seu. E o, teve o you, agora tem o seu. Seu. Ai, Edson Júnior, nem parece que os assuntos de hoje são tão pesados, né? E eu nem lembrei de ouvir o raio da música lá, que não sei quantas seleções escolheram a mesma música lá. Até esqueci o nome da música. Eu preciso ouvir ver se essa música é boa. Todo mundo escolheu essa música. É verdade. A gente pode ouvir quando? Segunda-feira, ao vivo, no Itacast! Pra você que tá nos não pode tocar música no Itacast. É verdade. A gente escuta no fone de ouvido e deixa o pessoal só ouvindo a nossa reação. Bom, isso aí. Vai. Vamos começar o programa de hoje. Já que os assuntos são internacionais, vamos começar com algo que, logo no começo deste ano, já abalou as estruturas do mundo inteiro. A ameaça, pior do que um terremoto. Meu Deus. Porque foi fabricado pelo ser humano. A ameaça de quase uma terceira guerra mundial, Edson Júnior. Achei que você tava falando da Covid, que foi fabricado num laboratório da China espalhado pra todo mundo. Não, esse infelizmente Comunistas. ainda. Esse é tema do ano passado, tá batido já. Não, isso aí já não tem. Quem pega Covid hoje em dia? Todo mundo. Quem pega? Não, hoje em dia? Mentira, não é Covid. É claro que não é Covid. Não, é gripezinha. É gripezinha, é muda Brasília. Então, Edson Júnior, vamos falar sobre a nossa... quase foi uma terceira guerra mundial, não quase foi, Edson Júnior? Não. O pessoal pensou que ia ser. O pessoal meio Quando começou, todo mundo falou... Será? E o pessoal falou, não é. E graças a Deus, pra gente, né? Porque pra eles tá sendo terrível de qualquer forma, né? Mas assim, pra todo mundo, qualquer coisa que esteja ainda acontecendo lá, vem algum, né? Algum fala, lá vem a terceira guerra mundial, né? Porque, vamos lá. 21 de fevereiro... Opa, chegou a encomenda. Chegou lá a janta. Chegou a janta. 21 de fevereiro, começou a parada. Pra quem não sabe, nós estamos falando da guerra da Rússia e verdade. Ucrânia. Faltou o introdutório do... Ô, Júnior, aí no roteiro, você tá vendo que tem a setinha? Você pode clicar na setinha que elas abrem, tá? Tá bom. Não sei se você já percebeu, acho que você já percebeu, né? Sim. E dentro da setinha que abre, tem outras setinhas que abrem algumas vezes, tá? Tá bom. E dentro da setinha que abre, dentro da setinha que abre, às vezes tem outra setinha que abre também, tá? Mas enfim, pode continuar, Edson Júnior, desculpa.
A Rússia vai lá e dá uma provocadinha na Ucrânia, né? Lá no começo, lá no finalzinho de fevereiro. Isso, 21 de fevereiro. Reconhece ali Luhansk e Donetsk como independentes. São já duas eram- regiões dentro da Ucrânia. Eram regiões que já estavam com políticas separatistas, né? Eles já não. Sim. Eles não queriam fazer mais parte da Ucrânia. Eles falaram assim, gente. É tipo o sul do Brasil. Eles viram e falaram assim, Perfeito. pra quê? Pra quê? Vamos separar, deixa esse Nordeste pra lá. Exatamente, Era mais ou menos exatamente. isso, né? Isso. Esses são os gaúchos da Ucrânia. Exatamente. Então, e os catarinenses. É. E não confunda com catarianos. Eles ali já se fala muito russo, eles estão ali bem próximo da fronteira, tudo mais e tal, tudo. Aí o Vladimir, o Putin, vai lá e fala, não, são independentes. A Ucrânia fala, não são. Ele fala, não são. E aí, o que acontece 3 dias depois? No dia 24 de fevereiro. A Rússia inicia a invasão militar à Ucrânia. Que assim, a gente chama de guerra Rússia-Ucrânia, mas na verdade é invasão russa à Ucrânia. A Ucrânia está fazendo o que nesse momento? Se defendendo. Desde então, se defendendo. Exatamente. Única e exclusivamente se defendendo. Ela não tem feito nada, assim, nenhuma ofensiva, pelo menos nada. Pode até ter acontecido alguma coisa, mas nada do nível a ponto de demonstrar ser a Ucrânia fazendo algum tipo de ataque, né? Exatamente. Naquele primeiro momento, não. Hoje em dia até rolou alguns ataques e tudo mais e tal, pá. Mas era um início apenas era um início de uma invasão. Se pensou ali naquele momento que se resolveria fácil e rápido. Sim, eu lembro disso, que o pessoal tava falando, né, no começo do ano, aí, tá guerra. Primeiro, eu lembro que o popular, né, veio tipo, acabou, é a guerra mundial que tá faltando, que tá esperando, todo mundo tava esperando a terceira guerra mundial, é essa. Aí passou um tempo, o pessoal ficou, já foi, né, passou, né. Mas não é bem assim, né, Edson Júnior? Não, é que assim, se pensou que se resolveria rápido, por quê? Devido ao poderio que a Rússia tem. Número de soldados, armamento, né, equipamentos de guerra, como tanques, etc, contra a Ucrânia. Que, apesar de ser muito grande, ainda é muito pequena perto da Rússia. Sim, Quer dizer, todo mundo é muito pequeno perto da Rússia, né? A Rússia é continental? É o maior país do mundo, né? Ela começa na Europa, ela termina na Ásia, né? Sim, nossa, é bicontinental. Então, se pensou que seria isso, né? Então a gente tem resolução do Conselho de Segurança da ONU votando contra, né? Votando contra não, né? Fazendo uma resolução que condena a invasão à Ucrânia. Inclusive até o Brasil vota contra, apesar da boa amizade que o ex-presidente em exercício... eu chamo de ex-presidente em exercício. É melhor, o seu é melhor. O Muda Brasília. Muda Brasília. O ex-presidente em exercício tem com o Vladimir Putin, que... ainda teve o lance de que ele tinha evitado a guerra, né? Aí, tipo... Não, Bolsonaro verdade! Evitou a guerra. Aí vai lá 5 dias depois, pum, guerra. Mas, tipo, como? Não, ele evitou enquanto ele estava lá. Falei, então manda esse homem pra lá. Deixa ele lá. Larga lá. Aliás, podia até ficar na Ucrânia, preferencialmente. Meu Deus. Aí mas os filhos não foram envolvidos, né? Não. Os filhos de Bolsonaro e os filhos do Putin. Filhos do... Não, eles são. Não, a partir desse momento, então, que o próprio Conselho de Segurança da ONU condena a invasão, inicia-se uma série de sanções. O que são sanções, pra quem não sabe? Sim, principalmente na parte econômica, né? Então você faz o quê? Você começa a pressionar os países em guerra, os países que estão na disputa, que estão eventualmente aí brigando um contra o outro, ou não, no caso. No caso é a Rússia querendo invadir a Ucrânia e tudo mais, desrespeitando a soberania de um país. Sob alegações, né, que é engraçado, né, os Estados Unidos falam assim, não, a Rússia está invadindo a Ucrânia sob alegações falsas. Tipo, bom, os Estados Unidos tem lugar de fala, né? Eles sabem muito bem o que é isso, né? O Iraque é uma prova viva disso daí, né? Até agora ninguém achou as armas de destruição em massa do Saddam Hussein. Ele vai estar enforcado já, uma hora dessa. Uma hora dessa não, já há muitos anos atrás ele foi enforcado. Os principais países do mundo, as principais economias, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, começam a fazer séries de sanções econômicas.
a próprio bloco da União Europeia. Então, o que para dificultar... O pessoal não apoiou, o pessoal virou e falou assim, não, isso aqui não, a gente não quer isso aqui. Isso. E aí, o que acontece? O que essas sanções elas fazem? Elas dificultam a vida das pessoas lá na Ucrânia, na Rússia, né? A Rússia, todo mundo sabe que ela tem uma economia também um tanto quanto frágil, né? E ela depende muito de negociações internacionais também para se manter. Então, se começa a proibir voos vindos da Rússia, então ninguém pode fugir, vai ter que ficar ali. Começa a se fazer proibições de negociações disso e daquilo. Começa a se taxar isso e aquilo. Então, os bancos, aí tiram os bancos. Aí um dos últimos atos de sanção foi retirar os bancos russos do sistema SWIFT, que é o sistema mundial bancário que permite que você faça transferências bancárias entre contas de qualquer lugar do mundo, entre bancos de todos os lugares do mundo. Então, a Rússia, ela vira uma ilha econômica, ela fica isolada do resto do mundo e você começa a isolar o quê? Os oligarcas russos. Então vamos lá, o que são os oligarcas russos? São grupos de pessoas com muita grana dentro da Rússia, como por exemplo o Roman Abramovich, que é dono do Chelsea, time de futebol, como é por exemplo a família Mazepin, pai do Nikita Mazepin, que era piloto de Fórmula 1, entre outros grandes oligarcas que são ligados a N atividades, mas principalmente, por exemplo, o caso do Mazepin, ele é um oligarca ligado à área de fertilizantes, que a Rússia é a principal produtora do mundo do ramo de fertilizantes. Então você começa a cercar essas pessoas, que inclusive elas eram suspeitas de dar financiamento ao Vladimir Putin e apoiar a causa por interesses econômicos aqui, ali ou acolá, e você começa a fechar o cerco contra essas pessoas começam a não apoiar mais a guerra. A população começa a ficar insatisfeita porque a vida dela começa a ficar difícil, começa a subir preço dos alimentos, os alimentos não começam a chegar de fora, é apenas produção interna, a Rússia não dá conta de alimentar todo mundo com produção interna, isso, aquilo, combustível começa a ser racionado, e não sei o que lá, e blá blá blá. A Rússia contra-ataca contra tudo isso, porque a Rússia é uma das maiores produtoras de gás natural do mundo. A Rússia é quem fornece gás natural, por exemplo, para a Inglaterra, fornece gás natural para a Alemanha, e isso é essencial para esses países para manter o que? Aquecimento na época do inverno, que é o que nós estamos agora. Quando isso estoura, mais ou menos... nos países. Lá, exatamente. Quando isso estoura, eles estão na transição do inverno para a primavera, já não tá mais usando, não tá precisando, tá de boa. Então o pessoal fala, agora tá tranquilo, daqui 4, 5 meses o bicho vai pegar, porque vai começar o inverno e as coisas vão ser feias para eles. E aí é que vamos ver até onde vai. A Rússia, ela começa... Aí o que acontece? Inglaterra e Alemanha importam muito gás russo. Só que as negociações, elas são feitas em euro. Com os bancos russos fora do sistema SWIFT, eles não conseguem mais pagar. A Rússia fala, a partir de agora vocês têm que me pagar em rublos, que é a moeda russa. Sim. Onde eu vou arrumar rublos, se não só na Rússia? Né? Que era uma tentativa de que se injetasse dinheiro para dar uma salvadinha na economia russa. Aí as empresas falam, aí os países falam, não senhor, o meu contrato diz que eu tenho que pagar em euro. Se você não pode receber em euro, problema seu. Não tenho nada a ver com isso. E aí a Rússia depois corta realmente o fornecimento de gás. Existe agora, só que a Rússia depende desse fornecimento de gás justamente para entrar dinheiro. Sim, né? É aquele negócio, eu vou fazer... não vou atender mais clientes de uma tal determinada, sei lá, vamos supor que tá muito polarizado no Brasil. Não vou atender clientes que votam em presidente tal. Na cor roxa. Tal. Exatamente, que gostam da cor roxa, que votam na cor roxa. Só que aí, de repente, você vê que a cor roxa é o principal. Ou, pelo menos, tem 51% dos votos. Ou 50, não sei quantos por cento dos votos. Aí você fala assim, epa, pera lá. Não tá entrando dinheiro. Não tá entrando... Não tem como. Não dá certo, não funciona, né? Exatamente. E aí, o que acontece, então? Começa a se dificultar a vida da população. A população começa a se voltar contra. A população não está satisfeita com a situação. E aí, a guerra... A invasão... que teoricamente seria fácil de ser resolvida, começa a ser dificultada. Por quê? Por debaixo dos panos. Aí agora é muito mais... Agora é por cima dos panos mesmo, aí todo mundo já sabe. Os países mais fortes, como o Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido e Inglaterra é a mesma coisa. Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, começam a ajudar a Ucrânia com armamento. Eles vão dando meios da Ucrânia ir se defendendo. A Ucrânia tem soldados muito bem treinados. O exército ucraniano, apesar de ser menor, eles são bem treinados.
Certo. Só que existe também toda uma questão aí de soldados de ideologia neonazista, que aí o Putin utiliza isso como desculpa para não, eu estou tentando desnazificar a Ucrânia e tudo mais. Tem um que dentro do exército ucraniano? Tem muito. Não justifica. A soberania de um país ainda vale aquilo que está acontecendo. E dentro disso tudo se cria um grande personagem que se chama Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, que nada mais é do que um ator, né? Um ator comediante, ucraniano, um comediante, um ator de comédias que se elegeu presidente da Ucrânia. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Sim, só que é um ator muito ruim, por sinal, né? É mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Não, eu tô falando do Brasil. Ah, tá. Do Brasil é um ator ruim. Lá ele até que era mais ou menos. Até que ele era bom. Mas assim, só para o pessoal entender essa questão da nazificação, era mais ou menos como dizer assim, me corrija se eu estiver errado, era mais ou menos como eu dizer assim, a polícia do nosso país, ela é bolsomínia. Aí eu viro e falo assim, não, mas eu sou contra bolsomínio e eu vou então acabar com a polícia. Seria mais ou menos isso? Não. Simplificar, uma simplificação. Não, creio que não. Porque existe um braço muito forte dentro. Não é exatamente todo o exército, é uma ala pequena de um esquadrão ucraniano que tem um quê que não é que tem um quê, eles são realmente neonazistas. Entendi. Mas teoricamente eles não estão. É que assim, o fato de você ser nazista, você já tá errado. Já, sim, né? Exatamente. Só que a Rússia, ela, depois que já estava lá dentro, que o Putin usa essa desculpa. Aí outra, o fato de você ter uma ideologia nazista, que é uma coisa execrável, não significa que você vai fazer ataques deliberados contra um país, onde a maioria de uma população vai sofrer, né? Não tá atacando necessariamente e diretamente somente aquele grupo de pessoas. Tem civis envolvidos, não tem? Ocorreu dentro da Ucrânia alguns anos atrás, eu não me recordo agora o fato, mas houve mortes em massa de cidadãos mais alinhados à Rússia dentro da Ucrânia. Ucranianos mais russos, vamos dizer assim, de origem russa dentro da Ucrânia, comandados aí por esse batalhão, né? Porque a Rússia, todo mundo sabe, é quem, né, ganha, teoricamente, a guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Quando se tenta fazer a invasão, os soldados nazistas tentam invadir a Rússia e ali eles acabam se dando muito mal, né? Devido a um inverno rigoroso, eles não estavam preparados. Eles perderam a guerra no mesmo ponto que o Napoleão perde, então, né? É aquela coisa, né? Não aprenderam com os erros do passado. E ainda bem. Mas voltando então ao cerne ali da situação. O Zelensky vira uma estrela. Ele, por ser um ator, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Ele tem uma figura jovem, né? E sai falando aí para o mundo e é aplaudido como se fosse um herói. O que, na verdade, ele não é, né? Ele não é, né? Tá muito longe de ser isso. Ele está resistindo bravamente, ele monta muito bem, assim, o seu exército, ele resiste bravamente, mas, obviamente, porque ele tem ajuda externa. Ele obtém ajuda aí de Estados Unidos, da própria União Europeia e da própria OTAN. Se fosse só ele, não Dificilmente. Daria muito ruim, né? A Ucrânia, ela tenta forçar uma situação para entrar na OTAN, para poder se defender mais, só que aí uma entrada na OTAN, num momento desse, então, aí sim significaria uma agressão a uma nação parceira, e aí obrigaria que a OTAN acionasse o seu poderio militar. A OTAN acionando o seu poderio militar, aí é um abraço, aí sim daria ruim. Mas não é porque fácil. A gente lembra, né, que uma das questões da OTAN atacou, se você sendo membro da OTAN, atacou é guerra contra todos. Todos, exatamente. Declarou guerra contra é guerra contra todos. Todo mundo. Só que assim, não é tão fácil assim entrar na OTAN. Ainda mais nesse momento, né? Sim, e muito menos na União Europeia, né? Que é outra situação que o Zelensky está tentando forçar, né? Entrar na União Europeia para você pedir ajuda e ter meios de se defender um pouco mais eficazes, não é apenas isso, entrar na União Europeia. Quando você adentra a União Europeia, você leva um pacote todo junto com você, né? Um pacote econômico e tudo mais. E a Ucrânia, ela não é capaz de suportar, de
dar suporte ao pacote econômico do euro. Não são todos os países, por isso que nem todos os países adentram a União Europeia, porque o próprio bloco União Europeia... Meu Deus, que é isso? Fusca passou estourando tudo aqui. Estão falando de guerra, uma bomba caindo aqui. O próprio Fusca bloco... que é quase uma arma de guerra, né? Hoje em dia, né? O próprio bloco União Europeia não permite que isso aconteça, até para você não criar depois, né, um país refém, né, do próprio sistema. E aí os demais países, os principais países, como França, Alemanha, a Inglaterra não mais porque saiu, né? França, Alemanha e talvez a Espanha, têm que ficar sustentando esses países devido aí às suas deficiências econômicas. E se a Ucrânia adentrar na União Europeia, ela vai se tornar o maior país da União Europeia, porque a Ucrânia ela é muito grande frente aos demais países. Então você tem ali um país ali, outro aqui, um pequenininho aqui. É muito simples você fazer esse tipo de situação e de junção. É muito diferente de um bloco econômico do Mercosul aqui do Brasil, né? Que são pouquíssimos países. Você tem um país de proporções continentais como é o Brasil e você tem os outros pequenos países ali. É muito ótimo para os outros países ser parceiro comercial do Brasil e ter restrições de negócio com outros países. Por quê? Porque o Brasil precisa fazer mais negócio com os outros países do que eles. Eles têm o Brasil à sua disposição. Mas voltando à questão, a invasão. A guerra vai se prolongando, o embate vai se prolongando. A Rússia não consegue chegar até a capital, não consegue chegar até Kiev. Kiev é cercada, Kiev é protegida. E a Rússia começa a ter que fazer o quê? Começa a ter que recuar. O embate ali em meados de junho, por ali, e até hoje ele está no mesmo ponto. Não avança nem um centímetro para frente, não se recua um centímetro para trás. A Rússia está gastando dinheiro que já não tem para manter a guerra, vem convocando outros soldados, fez uma convocação, uma chamada obrigatória para todos os homens russos em determinada faixa etária para que eles fossem se alistar de forma obrigatória, porque não tem mais. Eles estão tendo muitas baixas que eles não esperavam ter. E é muito óbvio, e isso vem sendo demonstrado, que os próprios soldados russos, eles não aguentam mais, eles não estão a fim de guerrear com seu vizinho, seu parceiro. Porque Rússia e Ucrânia, até um pouco tempo atrás, era uma coisa só, né? Era a União Soviética. Tem essa separação e tudo mais, e é preciso que se reconheça a independência da Ucrânia, porque há uma identidade ucraniana e tudo mais, mas essa situação vai se prolongando até hoje. Recentemente, para você falar, quando você disse, quando todo mundo achou que era a Terceira Guerra Mundial, recentemente nós tivemos mísseis que caíram e mataram 2 moradores de uma área rural na Polônia. Nossa, aí na Polônia. Falou, agora deu ruim, agora vai começar a Terceira Guerra Mundial. Aí, com todo respeito às vidas perdidas, não vai ser por causa de 2 moradores de uma área rural da Polônia que vai se iniciar a Terceira Guerra Mundial. Os governantes hoje em dia, eles sabem muito bem que eles têm muito mais a perder num conflito desse, porque se sabe que a Terceira Guerra Mundial é um caminho sem volta. Sim. Principalmente envolvendo a Rússia. É uma guerra nuclear. E o Putin já disse estar disposto a utilizar as suas armas nucleares contra quem agredir o seu país. E não é só não essa sabe questão, se ele tá né? blefando, se ele tá trucando pra ver se alguém truca de volta, né? Mas eles têm, não dá pra questionar. E a questão, a Rússia tem armas nucleares? Tem. Sim, estraga. Só que hoje o arsenal deles não é nem metade do arsenal norte-americano. E também tem Só a questão que, do fato de que a gente percebeu até então que a Rússia, mesmo só perdendo com essa guerra, não parou a guerra. Continua até agora. Então é o seguinte, se num negócio, vamos dizer assim, não menosprezando as mortes, não menosprezando os conflitos, mas um negócio pequeno que envolve só 2 países comparado a sei lá quantos países podem vir a se envolver numa guerra mundial, então se num negócio pequeno por só envolver 2 países, a Rússia perdendo muito com isso, não deu o braço a torcer, imagina num negócio que envolva mais, ou seja, que é onde ela tem muito mais a perder, né, Edson Júnior? Exatamente, assim. A Rússia estaria isolada, então ela usaria as armas nucleares logo de partida, num caso de conflito mundial, né, envolvendo as principais nações. Ela atacaria os seus principais alvos, porque, até, como eu disse, ela está isolada. O único teórico parceiro russo é a China, mas eu duvido que a China entraria no conflito apoiando a Rússia. Ela também tem muito mais a perder do que a ganhar. E se arrasta até hoje, até porque, né, Rafa, é difícil agora você voltar atrás numa situação. O que o Putin vai alegar, né? Qual vai ser a desculpa para voltar com o rabinho entre as pernas, né? Ele precisa de uma negociação
negociação. Então foram abertas rodas de negociação com representantes do governo ucraniano e o representante do governo russo. O próprio Zelensky falou, eu quero conversar com ele, manda ele falar comigo, eu falo com ele cara a cara, frente a frente, não tem problema. Então se faz algumas situações, não, eu quero a área lá de Donetsk, eu quero que a Ucrânia reconheça a Donetsk independente. Porque o que vai acontecer depois? Donetsk vai pedir ajuda, porque ela não vai conseguir se manter sozinha. É igual alguns estados aqui que querem se declarar independentes e depois vai ter que pedir água. É igual um determinado estado, né, que a gente conhece muito bem, que diz ser a roda propulsora do país. É o cacete, já não é faz tempo, né? Já não é faz tempo. Se São Paulo se tornar independente, nós estamos ferrados, tá? Ferrado, nem tem que depender de importação de um monte de coisa. E isso daí serve para os mais antigos, né? Povo antigo, não, mas que Itápolis São não tem. Paulo, Itápolis não, São Paulo não tem esse movimento. Tem sim. Lógico que tem, lógico que tem. Calma. Tem, obviamente, sempre tem. Se bobear, tem em todos os estados brasileiros, tem seus movimentos separatistas, se bobear. Não, senhor. Mas o que eu tô falando é, Itápolis, não sei porque eu tô confundindo São Paulo com Itápolis. São Paulo tem essa força, tipo, é forte o movimento separatista aqui? Já, com certeza, ainda mais agora, depois desse período eleitoral, ele vai cada vez mais se intensifica. Existem N planos de independência. Isso não pode acontecer, porque né, o Brasil é uma república, é uma federação e é contra isso na Constituição. Sim. Voltando à guerra, ao assunto principal, o Putin ele não pode recuar, ele não tem o que fazer. Ele tem que então abrir negociações. Só que os dois lados têm que fazer concessões. Ninguém acredita, todo mundo sabe que isso não ia acontecer na primeira reunião. Oi, tudo bom? Eu sou o Putin. Ô, seu Zelensky, tudo bem? Prazer, como é que tá? Viu? Eu quero tal coisa. O senhor? Eu quero tal coisa. Tá ótimo, amigão. Vem cá, vamos embora. Zelensky é comediante, como conta uma piada. Isso. Todo mundo sai rindo e beleza. Não, isso daí vai se arrastando, são negociações que cada um lado vai ter que ceder um pouco, etc, etc, etc. Isso tudo teve uma grande consequência. Além das vidas perdidas, a gente teve um movimento migratório da Ucrânia muito forte, né? Muitos ucranianos deixaram o território, são os chamados refugiados, que a gente chama de refugiados, e vão para outros países, né? Só que ocorreu uma situação um tanto quanto diferente de outros movimentos de refugiados que a gente vê, né? Isso evidencia cada vez mais o preconceito, né, que existe no mundo, né? Porque teve uma emissora de televisão, eu não vou me recordar de qual país que foi, falou, mas eles são diferentes. Eles são loiros de olhos azuis. Né? Então você tá recebendo teve pessoas... até deputado brasileiro fazendo comentário. Teve isso tudo. Ucranianas. Lamentáveis, né? Lamentáveis, né? Além disso tudo, de toda a movimentação que ocorreu em toda a Europa e tudo mais, outro tipo de consequência nós tivemos. Nós tivemos consequências no mundo esportivo. O primeiro de tudo... eu citei aqui no começo dos oligarcas russos a família Mazepin. Então a gente teve até 2021 um piloto russo chamado Nikita Mazepin. Sim. Ele é horrível, ele é um péssimo piloto. Se colocar eu num carro de Fórmula 1 e eu não gosto de andar rápido, dirigir em velocidade porque eu passo mal, eu consigo ser mais rápido que ele numa pista de Fórmula 1. E eu consigo manter o carro da Fórmula 1 na pista, o que ele não conseguia. O Nikita Mazepin, ele foi chamado de Nikita Mazespin, porque spin em inglês é rodar. De tanto que ele errava e tudo mais. Com as sanções que o mundo fez, principalmente a União Europeia e Estados Unidos, contra os oligarcas russos, Nikita Mazepin se viu numa situação difícil. Porque a sua vaga na equipe Haas, ela era basicamente comprada com dinheiro de papai. Através de patrocínio das empresas de papai Mazepin, a equipe Haas. A equipe Haas falou, a equipe Haas ligou para papai Mazepin e falou, viu, precisa pagar a primeira parcela aí do patrocínio. Ele falou, então, cara... O Pix não caiu. O Pix não vai rolar porque eu tô sancionado aqui pelo governo, não consigo movimentar minha conta. Aceita em como é que chama? Rublo? Não, fertilizante. Aí, então, será que não dá pra esperar? Não dá. A temporada começa, fala pro teu filho um abraço, até logo, vai com Deus, eu vou arrumar outro piloto. E foi isso que aconteceu. O grande prêmio... Então, o Nikita Mazepin é demitido. A equipe Haas tinha apresentado um carro com as cores da bandeira da Rússia. Nossa! Porque era papai Mazepin que estava bancando.
A equipe Haas volta à sua pintura original, perde a grana de Papai Mazepin. O Mazepin é demitido. O Grande Prêmio da Rússia é excluído do calendário da Fórmula 1, porque não tinha condições de viajar para lá, até pela questão da sanção, mas principalmente por questões de segurança. Sim. No campo do futebol, a UEFA suspende os clubes russos de todos os campeonatos que ela organiza, e a FIFA suspende a seleção russa de futebol também de todos os campeonatos em que ela disputa. Isso tem uma consequência muito forte, porque a gente estava naquela época em reta final de eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar. A Rússia lembrando que a última Copa tinha sido na Rússia, né? Foi na Rússia, exatamente. A Rússia estava entre as seleções classificadas para a repescagem da Copa do Mundo do Catar. Ela poderia. Sim, então ela é automaticamente excluída, porque ninguém poderia ir até a Rússia jogar, e alguns jogadores russos também não poderiam deixar o país para vir jogar em qualquer outro país da Europa. Então a Rússia perde. A Ucrânia também estava na repescagem, só que ela não é excluída. Ela ganha um prazo a mais para poder treinar e juntar a sua equipe, porque muitos jogadores, o campeonato parou, o campeonato ucraniano de futebol parou, né? Eles não tinham como treinar, teve uma perda técnica e física muito grande. Alguns foram até ajudar no front, lá na guerra. Então eles ganham um prazo maior para treinar. A Ucrânia volta, faz o seu jogo bem perto agora aqui do prazo final para a Copa e acaba perdendo, não consegue se classificar para a Copa do Mundo e ficou de fora, então, portanto. Que triste. Entre outras punições, alguns atletas russos de outras modalidades esportivas também foram excluídos ou foram impedidos de participar sob bandeira russa. Lembrando que já não por esse motivo, por outros motivos, mas nas próprias Olimpíadas a Rússia não participava, né? Sofria sanções por outros motivos, ou seja, a gente já vinha de questões esportivas das quais a Rússia já sofria sanções por outros motivos, e aí por causa disso ela ainda tem se abrange, né? Pega mais ainda questões, né, envolvendo a Rússia dentro da questão esportiva. Pega ainda mais forte depois disso, né? Isso, porque, por exemplo, apesar da Rússia poder jogar a Copa do Mundo e poder jogar competições de futebol com a bandeira russa e como nome de Rússia, outros esportistas não podiam, devido a problemas que a Rússia tinha de exame antidoping, né? Na verdade, a Rússia dopava seus atletas propositalmente e forjava exames antidoping. Então, os atletas que não eram pegos em exame antidoping internacionais, feitos pela WADA, pela Organização Internacional aí de Controle Antidopagem, eles competiam sob bandeira do Comitê Olímpico Russo. Então, na última Olimpíada do Japão, a Olimpíada de Tóquio, a gente via lá o ROC, né? É o Russian Olympic Committee. Então, era o Comitê Olímpico da Rússia. Então eles competiam lá com uma bandeirinha, lá com os anéis olímpicos, escrito ROC, Russian Olympic Committee. E o próprio Mazepin não competia na Fórmula 1 sob bandeira russa. Se um dia, por exemplo, acontecesse uma tragédia, todo mundo saísse da pista e o Mazepin ganhasse uma prova, não ia tocar o hino da Rússia. Eu não sei o que raios ia tocar. Nem eles sabem, eu acho, né? Mas quando aparecia a classificação... tocavam o quê? O hino, acho que do comitê. O hino olímpico, algo do tipo. Né? Mas, no fim das contas, não acaba... Obviamente que a gente sabe que nas minúcias, simbolicamente e também na questão burocrática, não é a mesma coisa. Mas assim, na análise mais por cima, Rússia e Comitê Olímpico Russo, não acaba sendo a mesma coisa? É a mesma coisa, só que, por exemplo, você não dá visibilidade à bandeira do país, que é o que, vamos dizer assim, é uma questão de soft power, né, que a gente fala, né, de dar visibilidade a algo cultural do seu país e tudo mais, né. O soft power coreano hoje em dia é K-pop, né, então, sim. E você acaba apenas... E você não sujeita o atleta que está liberado para competir a competir sob bandeira de uma nação que ele sabe que apoia a dopagem, né? É até uma forma de deixar o atleta limpo também, vamos dizer assim. Então, mas aí, por basicamente exemplo, é isso. Numa próxima Olimpíada, que a Rússia vier a participar sob Rússia mesmo, tudo que foi conquistado com o título Comitê Olímpico Russo é agregado, por exemplo, já ganhamos tantas medalhas, isso volta para a Rússia ou não? Com certeza. Até porque a contagem geral de medalhas não é uma contagem para televisão, né? Não vale absolutamente nada.
nada, né? Ninguém se importa no caso, né? Não, a contagem geral de medalhas não vale absolutamente nada. Agora, muitas questões aí, principalmente das sanções esportivas, elas foram consideradas até um pouco exageradas, porque o que eles têm muitos deles, né? O que eles têm a ver com a situação? Eles acabam, os atletas, né, sofrendo por uma questão que eles, particularmente e diretamente, não tem relação nenhuma. Exatamente, você tirou de toda uma geração a chance de disputar uma Copa do Mundo. É né? verdade. Porque eles foram excluídos sem chance de apelo. Sim, eles não tinham nem como, por exemplo, como foi no caso das Olimpíadas, de disputar como comitê... a Federação de Futebol da Rússia, né, no caso. Uhum, então, você não deu chance pra eles, né, no caso. Então, isso também foi uma questão que veio à tona, né? Aliás, voltando um Rota do Catar aqui, dentro da retrospectiva, pra uma pergunta, acabei de fazer cagada com refrigerante aqui na minha cama. Parabéns, Rafael. Trazendo uma pergunta esportiva de Copa do Mundo, dentro das competições esportivas da Copa do Mundo, é o país ou é o comitê? Exemplo, quem joga, oficialmente falando, é o Brasil ou é a CBF? É a CBF. Uhum. É a Confederação de Futebol do país que representa, no caso. Uhum. Então, oficial, é que o Brasil a gente fala porque envolve, é apelo, né? Sim, é marketing, sim. é bonito, mas no papel mesmo, na burocracia, não tem nada a ver com o país em si, sim a própria confederação. Exato. E a confederação, ela é ligada oficialmente, assim, burocraticamente a algum órgão governamental ou ela é um negócio mais independente? No Brasil, não. É independente. Pode ter países que sim. Entendi. Por exemplo, na Copa de 2014? 14 foi no Brasil. Na Copa de 2010. Teve uma Copa do Mundo que o Ministério do Esporte da França teve que intervir na seleção. Nossa. Do meio da Copa. No meio da Copa. Por quê? Eles tiveram brigas. Teve jogador que foi embora, mandou uma Copa no meio, brigou com o técnico. Teve um lance assim. Nossa. Não vou me recordar agora, mas teve lance de racismo, porque o jogador era descendente de outro país, etc. Um negócio assim do tipo. Nossa. E aí teve jogador que foi expulso da delegação, aí o Ministério do Esporte teve que intervir. Coisas assim do tipo. Mas por serem organizações relacionadas ao esporte, eu não sei como que elas são chamadas, mas a CBF tem um CNPJ, etc, etc. Mas elas estão sujeitas à fiscalização governamental, né? Como por exemplo, a gente já teve até a CPI da Nike, né, também, aqui no Brasil, né, entre outras coisas, né? Que não tem nada a ver com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas voltando para a questão esportiva dentro da guerra Rússia-Ucrânia, Edson Júnior. Dentro disso, então, acabou gerando prejuízos para esses atletas, né, que acabaram não podendo, em alguns casos, isso vale principalmente para a questão do futebol, pelo fato da Copa do Mundo, mas alguns outros esportes, eles conseguiam disputar sem ser sob bandeira russa, que nem aconteceu nas Olimpíadas? A gente teve, por exemplo, exclusão de tenistas russos e russas do circuito mundial de tênis. Países que apoiam, bielorrussos, né? Porque a Bielorrússia apoiou, né? A Belarus, né? Bielorrússia, antiga Bielorrússia, hoje Belarus, né? Apoia a Rússia na guerra. Mas não também... é o nome brasileiro traduzido, não fica Bielorrússia? Não, é Belarus agora, sempre para todo mundo. Olha, então... Eles também sofreram sanções e também foram punidos esportivamente. E a gente tem muito tenista, muito ginasta, né, desses países, boxeadores, né? E todos eles também receberam algumas sanções e também foram punidos. Gente, infelizmente são as coisas que a guerra vem trazendo para pessoas que não estão nem envolvidos, né? Como uma guerra não deve ser desejada para ninguém, né? Porque afeta quem menos estaria envolvido, né? Mas, Edson Júnior, olhando para uma situação agora, atual, não seria inteligente da parte do Putin ceder em alguma coisa? Ele vira e fala assim, beleza, conseguimos, olha só, a Ucrânia pede assim, a gente não abre mão, tá bom, vai, deixa isso aqui, me dá alguma coisa só pra eu não sair de mão abanando, te dou isso, tá bom, obrigado. Aí ele sai, conseguimos o que a gente queria, porque tá sendo muito ruim pra Rússia nesse momento. Extremamente prejudicial. Então. As informações que circulam é que a Rússia esgotou todas as suas reservas de dinheiro que ela tinha feito pra guerra. Porque assim, estão falando que vai ter uma guerra, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Aí todo mundo, você acha que a Rússia vai invadir a Ucrânia? Eles não são nem loucos. Aí você começa a pegar o fundo de reserva de dinheiro de dólares que a Rússia fez ao longo dos anos, tudo indicava que ela tinha alguma manobra, que ela ia fazer alguma manobra, porque ninguém acumula tanto dinheiro daquele jeito, em tão curto espaço de tempo. Se ela estava acumulando aquilo ali, porque ela sabia que ela ia precisar depois. Só que essas reservas já estão acabando. Essas reservas já estão chegando ao final. Óbvio que o Putin tem que negociar. Só que ele é um cara que ele não é disso, ele não recua. Ele não vai recuar, né? Então, e ele não vai sei. até o fim querendo isso e ponto. Só que a gente não sabe qual que é o fim. O que é o fim que ele quer? Ninguém sabe por enquanto.
Porque no final das contas, se ele mesmo já declarou que ele tá anexando alguns territórios ucranianos, que talvez sejam os territórios que estavam envolvidos na questão do conflito, se ele já autodeclarou isso, ou seja, pra ele já é dele, por que tá guerreando ainda? Pois é. Não faz muito sentido, Edson Júnior. Nenhum. Beber um gole da minha água. Vamos seguir aqui, Edson Júnior. Não só na Rússia, a gente teve ataques e conflitos. Também em Israel, no dia 5 de agosto, tivemos ataques aéreos lá na faixa de Gaza. Aliás, Israel iniciou ataques aéreos lá na faixa de Gaza, deixando também dezenas de mortos. Na faixa de Gaza que já é... todo ano, né? Vai ter notícia sobre isso na retrospectiva, né, Edson Júnior? Infelizmente é um conflito que existe já há muito tempo, também tá longe do fim. A gente até teve um longo período aí de cessar-fogo, né? E a guerra da Rússia talvez esteja se direcionando pra isso, aparentemente? Não. Aqui é mais uma questão histórica mesmo, reparação, né? Não, sim, mas o que eu tô falando é de questão de duração, de tempo. Não. A guerra da Rússia não tem nenhum ano ainda. Talvez acabe, ou se vamos supor. Reza a lenda que o Putin tá doente, né? Às vezes ele cai morto aí agorinha e acaba, né? Vai fazer o quê? Ninguém vai, né? Ninguém vai, o próximo que chegar e falar, não, tá louco, não, chega, porque assim, também tem a questão, ó, vamos lá, teoria da conspiração, Edson Júnior. Começando a teoria da conspiração. O Putin hoje, ele tem muito a perder e ele tá perdendo e a tendência é ele perder. Porque mesmo que ele consiga o que ele busca nessa guerra, ele já perdeu muito. Pra a Rússia voltar e se reerguer, vai ser um longo trajeto, não vai ser um negócio fácil. Não vai ser... Não, os próximos anos não serão anos muito bons para a Rússia. Não. Como diria Marília Mendonça, todo mundo vai perder. Todo mundo vai sofrer. Exatamente. Diante disso, a gente sabe também que ele é uma pessoa de personalidade. Ele não vai abrir mão. Ele não vai aceitar quieto. Ele não vai fazer beleza, gente, desculpa, errei, beijo... Já cometi um erro, vem alguém aqui, tô passando aqui, quem é meu vice? Não sei como que é lá, a gente comentou isso na Rota Rússia, mas não lembro, é Czar, é isso? Não, Czar já foi. Czar é coisa antiga, coisa velha. É presidente. Presidente. Ele deve ter um vice, então. Vai saber. Agora, então. 4 anos que já foi Rota Rússia. 4 anos e meio. Enfim, então. Mas... Não lembro nem do Rota do Catar, vou lembrar do Rota Mas, assim, deve ter alguém aí na linha de sucessão, vamos dizer assim. Ele não vai virar e falar assim, gente, fiz cagada, beijo, alguém vem, né? Não. Só que ao mesmo tempo, se ele não tá sendo tão quisto, assim, não que ele fosse muito quisto na Rússia, porque eu também não sei. Mas a gente sabe que lá meio que você tem que querer. Não é tanto. Lá você também não tem muita opção, né? Não. Quem protestou lá no começo da guerra se deu mal um pouquinho no começo. Então, a gente sabe que você tem que querer, você tem que bem querer, mas não porque você bem quer, porque você tem que bem querer. Só que chegou num momento em que também o povo russo também não tem mais muito a perder. Deles virar e falar assim, a gente não quer mais o Putin. Vai chegar num momento que o povo vai poder fazer gente, chega, já perdemos tudo que tinha pra perder. Tchau, Putin. Então ele tá entrando numa sinuca de bico. Sabendo que ele não é uma pessoa que aceita muito perder, talvez não viria num futuro, gente, temos uma triste notícia, o Putin se foi, agora vai assumir o Putin, e aí vem o Putin e assume o lugar do Putin, e o Putin morreu, só que na verdade é o Michael Jackson que não morreu, não sei. Entendi. Teoria da conspiração. Total. Que acabei de inventar, inclusive. Exercício de futurologia dentro de uma retrospectiva, pra gente falar do passado, a gente tá tentando projetar o futuro. Porque na verdade não conseguiu a vidente que eu tanto quis, né? Se a gente tivesse a vidente aqui, Edson Júnior, mas é um programa de retrospectiva, não? Mas aí a gente podia fazer hoje a retrospectiva 2023, se o Putin ia morrer ou não, com a vidente, entendeu? É isso, Edson Júnior. Mas já que a gente falou de guerra, vamos falar do caminho oposto da guerra, que é a política, não é verdade? Não, achei que era paz, né? Tudo bem, mas pra você, se você não resolve, pra você resolver na guerra é porque a política não funcionou, certo? Tá. Se resolvesse na política não tinha guerra, não é verdade? Pode ser. Então vamos falar de política, Edson Júnior, política internacional. Tivemos eleições e posses de presidentes, primeiros ministros, secretários aí ao longo deste ano de 2022 no mundo inteiro.
Vamos começar da Itália, Edson Júnior? Vamos, Fratelli d'Italia. Ó o sino da igreja tocando, o novo sino. Você ouviu não o barulho? Não ouviu ainda? Não, é o novo sino. Edson Júnior. Oi. Itália teve 2 eleições esse ano. Teve? Lá no começo teve. Lá no começo do ano, em janeiro, no dia 29 de janeiro, calma lá, vou usar meu italiano. Sergio Mattarella. Sergio Mattarella foi reeleito como presidente da Itália no dia 29 de janeiro, certo? Sim. Só que além de ter um presidente, lá eles também têm um primeiro-ministro, Edson Júnior. Sim. Né? Eles têm, a política deles é um pouco diferente. Como funciona isso? Não tenho a menor ideia do que faz um presidente e o que é cargo de um presidente italiano e o que é cargo de um primeiro-ministro italiano, não sei. Mas, né, alguma diferença tem, senão não teria 2 cargos. É uma república parlamentarista. Seria, ele tem mais ou menos o papel que a Betinha tinha? Ele desempenha mais o papel de chefe de Estado, né, no caso, né? Pro mundo, né? Quem manda interno é o primeiro-ministro, né? Então, igual Portugal, né? Portugal tem presidente e primeiro-ministro. O presidente é mais chefe de Estado, faz a política da boa vizinhança com o resto do mundo. Quem manda é o primeiro-ministro, quem governa o país é o primeiro-ministro. Gente, eu acho isso uma bagunça total. Eu não entendo como isso pode funcionar, pode dar certo. Não, eu adoraria ser o presidente num país desse, não faz bulhufas. Exatamente, mas ninguém te culpa de nada. Você ainda vai passear, tá lá, vai visitar os G20, os G30. Come de graça, viaja de graça. É uma maravilha. Pode ser, Edson Júnior, mas enfim. O Sergio Mattarella foi reeleito como presidente, Edson Júnior. E lá, como tem também o primeiro-ministro, lá na Itália, ultimamente, eles estão tendo muito problemas com primeiros ministros, Edson Júnior. O mandato do primeiro-ministro, se eu não me engano, é de 5 anos. Oficialmente, certo? Só que a média de primeiros ministros italianos dos últimos tempos tá sendo de 13 meses. Sim. Eles não ficam, eles saem. Porque pra quem não sabe, no parlamentarismo, nessa parte de primeiro-ministro, etc e tal, porque aqui a gente tem o parlamentarismo no Brasil também, mas não é, a gente tem os parlamentares, não tem um parlamentarismo, né? A gente tem uma câmara parlamentar, que são quem rege as nossas leis, os nossos deputados. Lá não, lá é um parlamentarismo, eles têm um poder, né, quase que um poder de presidente. Quase não, é um poder de presidente, basicamente. Né, o primeiro-ministro, né? É um poder de presidente comparado com o nosso presidente, com o nosso presidencialismo, né, Edson Júnior? Perfeito. Então, só que uma diferença lá é que lá é muito mais fácil você tirar. Lá, o cara não gostou, não tá indo bem, ele pede pra sair. Lá você não tá indo bem, se você não pede pra sair, eles te tiram. Lá não tem esse negócio de, comprar congresso, comprar as coisas, etc e tal. Lá, sai. Se você não tá indo bem, se você não tá sendo popular, se você não tá sendo aprovado, se o povo não te quer, ou você pede pra sair, ou eles te tiram. Não é mais ou menos assim? Mais ou menos. É o seguinte, então você vota numa eleição, você vota... é como se você votasse no partido, tá? Então, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, dessa forma, quem comandaria o país era o PL, que é o que tem a maior bancada. Sim. E aí o PL formaria dentro do partido o time de ministros. E aí existe o chefe dos ministros, que é o primeiro-ministro, que é ele quem comanda toda a bancada. E é ele quem governa. Dentro do próprio partido, se percebe-se que ele não vai bem, você pode dar o voto de desconfiança. Então, aí o que faz? Ou ele renuncia para o que alguém do próprio partido indique, ou então você pode, se houver o voto de desconfiança, aí o que tem que fazer? Tem que você dissolve todo o parlamento e convoca novas eleições. E aí você você corre o risco de perder o poder. Exatamente, porque aí você vai ter uma nova, né? Você vai estar lá concorrendo com... uma nova composição. Exatamente. Então por isso que muitos deles, eles abrem mão, eles renunciam antes. Foi o que aconteceu recentemente com o Boris Johnson, foi o que aconteceu recentemente agora lá com a moça lá que matou, quer dizer, matou não, foi a última que viu a Beth, né? E eu esqueci o nome dela agora. A Liz Truss. E a Liz Truss, ela durou menos no cargo do que um alface sobrevive a gente fora da... A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, Edson Júnior. O alface? Vai ter a parte de comidas fora da geladeira na nossa retrospectiva. Então a Itália teve isso daí também e foi agora em outubro foi a Giorgia Meloni, né? Isso, a Giorgia Meloni, ela foi empossada como primeira-ministra da Itália e foi a primeira mulher a assumir o cargo. O partido dela, o Fratelli d'Italia, que traduzido, né, tradução livre, é Irmãos da Itália.
O que na verdade é o hino, né? É verdade. O Fratelli d'Italia venceu as eleições gerais em 25 de setembro. E aí, como parte da sua coalizão, ela traz, né, os partidos dos ex-primeiros ministros Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ambos de direita, Edson Júnior. É um partido mais direita. Porque assim, a gente fala aqui no país, você usou o exemplo do PL, mas é porque aqui no Brasil a gente tem, eu tava olhando a lista de partidos, né, a gente tem 823.592 partidos políticos no Brasil. Mas lá, não é mais ou menos assim que funciona. Eles meio que, da mesma forma como aqui tem as coligações, as nossas coligações é mais ou menos o que eles fazem lá, não é, Edson Júnior? Não, isso daí é depois. Depois que você é eleito, você precisa buscar uma coalizão para você poder ter a maioria e poder governar, né? Mas o que eu escuto, não sei se é isso real, mas, por exemplo, vou usar o exemplo dos Estados Unidos. Eles têm dois partidos principais, que é o Republicanos e os Democratas, né? Mas existem Republicanos também... não, esse daí é o do Carioca Paulista, é republicano. Partido Republicano. Ah, tá, o Partido Republicano e o Partido Democrata, né? Dos dois partidos principais. Só que também tem o Partido Verde. Tem. E tem também pessoas que conseguem disputar como... Não é neutros que fala, é... Independentes, né? Que não precisam dos partidos. Só que dentro desses partidos, eles têm as subdivisões. Então, mesmo tendo um partido verde, existem os verdes dentro dos democratas, os verdes dentro dos republicanos, vamos dizer, os trabalhistas dentro de um partido, os liberais dentro do outro partido. Existem alas dentro dos partidos que funcionariam não na parte ideológica. Aqui no Brasil, ideologia não existe, né, Júnior? Não. No Brasil, você vai pelo nome do partido. Existe por parte da esquerda, né? É difícil você pergunta pra pessoa, beleza, o que significa o seu partido? O que ele defende? Aqui no Brasil... existe por parte da esquerda, porque a direita, até hoje, ela não sabe o que é direita, né? Então, né? Não existe, né? Nem o que é esquerda, se bobear, né? Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Então, você tá perdido, meu amigo. Você já é um João Bobo, né? Desculpa, mas... Mas é assim... Ou o contrário, geralmente, né? Mas os Estados Unidos, eles não precisam disso, né? Geralmente se faz esse tipo de fusão não, né? De acordo, né? De coalizão, que é a palavra correta, com os outros partidos para você poder realmente governar, mas isso ocorre pós-eleição. É diferente aqui do Brasil, que você faz antes da eleição, para você poder... Conseguir dinheiro. No Brasil tempo é de TV. conseguir dinheiro. Tempo de TV. Tá. Tempo de TV. Basicamente é isso. O fato da Meloni, né, ter ganho e tal, e ela faz aí a coalizão aí com o Berlusconi e com o Matteo Salvini, ambos de direita, o grande chamariz é que, primeiro, é a primeira mulher, né? E é um partido neofascista. São fascistas, né? O Fratelli d'Italia é um partido fascista. Então é a volta do fascismo à Itália, né? Então é um momento difícil, né? A Itália, ela transitou muito pela direita durante muito tempo com o Silvio Berlusconi e todos os seus escândalos de corrupção que ele tinha. Ela não chegou... Corrupção em partidos de direita? Acontece. Aonde? Só na Itália. Se eu não me engano, a Itália ela não chega a dar uma transitada pela esquerda, como fazem algumas outras nações, depois de movimentos de direita que acabaram não agradando, mas ela vai para uma ala um pouco mais ao centro, e agora ela volta dentro de todo esse movimento aí de ultradireita que a gente vê em algumas partes do mundo. A Itália faz um movimento um pouco retardado, né? Quando o mundo já tá fugindo da direita, da outra direita, a Itália vai para um partido extremamente fascista, que é o Fratelli d'Italia. E como você comentou a questão dos países, dessa guinada mais à direita que a gente teve em vários países, isso é algo que foi bem rápido, inclusive, né? Porque a gente teve essa leva de direita e agora a gente tá tendo uma leva mais à esquerda, pelo menos nos países que nos cercam, né? Porque não funciona, né? Não funcionou. O pessoal, eles têm, né? Como a gente fala, o pessoal tem lembrança, né? Não é que nem noção, é lembrança de como era antes e como ficou, entendeu? Então, na verdade, se tem aquela sensação. Eu vou retirar o noção porque as pessoas não têm muita noção mesmo. Não, você precisa tentar mudar algo que não tá dando certo. Então você tem algum momento que você tem que fazer isso daí. Você tem que fazer, tipo, vamos supor, vamos chamar uma experiência, né? Pra saber. Putz, né? Meu ar-condicionado aqui só vai até 24. Só que eu passo calor, eu queria que fosse no 18. Só que não chega no 18 porque meu só vai até 24. Então eu vou tirar o ar-condicionado e pôr um ventilador. Não, ou um frigorífico, igual a Xuxa.
mas por Não, exemplo... porque- mas não, porque então... um frigorífico Não, pelo mas menos tudo gela, né? bem. Não, Um mas frigorífico não é- pelo menos gela, né? Tudo bem, mas não é uma questão assim. É de se entender. É de se entender o que se passou, né? Sim. Então você tem movimentos aí de direita, por exemplo, você teve recentemente a Argentina com movimentos de direita, né? Com o presidente de direita, saiu aí vendendo tudo que tinha, não resolveu bulhufas da situação econômica do país, né? Toda a situação econômica argentina, na verdade, ela passa... É preciso se entender muito mais a fundo, não é questão de ficar apontando o dedo, porque foi o presidente da direita, foi o presidente da esquerda, foi a Kirchner, foi a Cristina, foi o Néstor, foi o Fernandes que tá agora, eu esqueci o nome do último presidente, que era o cara da direita lá, o loucão lá, que era presidente do Boca Juniors. Tava na Copa, inclusive, esses dias. Então, não é questão de... A questão econômica da Argentina, ela passa por N outras situações, né? Questão de escolha, interna, tipo, de onde vem a renda, né? Se basear apenas de uma monocultura. E aí Maurício Macri. Maurício Macri, isso. Vendeu o avião presidencial, ia pegar só voo de carreira agora. Não vira, não adianta. Olha, eu conheço um político brasileiro que pega muito voo de carreira. Muita carreira, inclusive. Tem. Esse daí é demais. Mas assim, então você tem movimentos na Europa, você tem a Hungria, né? Que também você tem ali, se não me engano, a Polônia também, né? Que ele é mais à direita. A Hungria? É a Hungria do Orbán, né? Que até o nosso presidente foi lá, chamou ele de irmão e tal, né? A Hungria tem planos terríveis, né? Projetos de lei terríveis, né? De criminalização do LGBT e tudo mais, né? Questão de discussão de aborto. Só que aí a Hungria está sob o guarda-chuva da União Europeia. A União Europeia fala, olha, ou vocês começam a mudar a situação ou eu paro de mandar dinheiro, né? Aí eles dependem muito do dinheiro da União Europeia, esses países, né? Eles dependem demais do dinheiro da União Europeia. Então, mas a Itália faz esse aceno agora também à ultradireita, a direita mais radical, realmente. Vamos ver qual vai ser aí como que vai se desenrolar esse governo da Giorgia Meloni agora, recém-possada como primeira-ministra da Itália. Exatamente o que aconteceu em 22 de outubro, foi agora. Agorinha. Uma coisa que aconteceu no começo do ano, né, porque a gente entrou na Itália, porque a eleição presidencial foi no começo do ano e já emendamos, né, pra falar sobre todo o contexto italiano. Mas a gente também teve a eleição lá em Portugal no começo do ano, né, e teve uma vitória histórica do Partido Socialista. Sim! Portugal é socialista, gente, se você não sabe, né, e ele teve uma maioria absoluta, o Partido Socialista, que resultou na reeleição do Antônio... Não, pera, eu tava fazendo sotaque português. Antônio Costa. Antônio Costa foi reeleito para primeiro-ministro, Edson Júnior. Exatamente. ênfase no reeleito. Reeleito, né? O Antônio Costa, né, claramente é um cara de esquerda, né, foi reeleito para comandar Portugal como o primeiro-ministro, né? Essa nação socialista linda que é Portugal, Edson Júnior. Mas você sabe que Portugal é muito interessante, né? A gente tem o primeiro-ministro, né, o Antônio Costa, do Partido Socialista, né? Certo. Mas, como eu disse, Portugal também tem um presidente, né, da mesma situação lá da Itália, né? Então, o presidente da República é Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, né? Marcelo Rebelo de Sousa, ele é de direita. É porque não apita nada, né? Ele é um chefe de Estado, né? Não faz nada. Gente, eu juro que eu não entendo isso. Eu juro que eu não entendo. Porque não precisa de dois. Ranca, ser um presidente nessa situação deve ser maravilhoso. Concordo, como você comentou. Mas... Porque se ele resolve os... Eu tenho uma solução, então. Se o presidente resolve os problemas, faz a questão, a política da boa vizinhança com os países, quem devia votar para presidente de Portugal somos nós, os vizinhos, os outros países. Eles votam para primeiro-ministro e nós votamos para presidente. Quem impacta a gente. É isso. Não entendo isso. Não quero isso pro Brasil, não. Que não venha isso pro Brasil, hein? Tá ouvindo, brasileiros? Você que tá ouvindo a gente? Não vai pedir essa bosta na rua, não, hein? Esse tipo de coisa aqui, não. A gente pode até ter parlamentarismo, mas sem presidente. Existe parlamentarismo sem presidente, não existe? Você gostaria de ter um parlamentarismo presidencial aqui no Brasil, Edson Júnior? O Brasil, Rafael, é algo que a gente chama de uma jabuticaba. Só existe aqui. É muito diferente de qualquer lugar do mundo. Muito provavelmente o Brasil enterraria o parlamentarismo em poucos meses, né? Devido a toda
essa puxação de cadeira, de tapete, né, que existe e tudo mais. Aqui é sangue no zóio. Aqui então, o pessoal assiste não House funcionaria. O pessoal aqui assiste House of Cards e fala amadores. Amadores. Não funcionaria. Não funcionaria, tá? As pessoas não entenderiam, demorariam muito para compreender o sistema. Já houve um plebiscito... O pessoal não sabe votar na urna eletrônica, gente. Já houve um plebiscito um tempo atrás sobre a implantação do parlamentarismo, a volta da monarquia ou manter-se o presidencialismo. Manteve-se o presidencialismo, né, naquela oportunidade, né? Então, mas é um sistema extremamente interessante. Vale muito a pena ler um pouco mais sobre o sistema parlamentarista. Não, mas assim, nos países desenvolvidos ele funciona muito bem, né? Então, provavelmente aqui não daria certo, mas onde ele é implantado ele funciona muito bem. Mas aquele negócio, não que eu tenho... Bom, eu tenho pouco conhecimento sobre, mas o pouco conhecimento que eu tenho sobre, eu acho interessante, né? Acabou de falar que é uma bosta. Não, mas acha interessante. Não. Você não prestou atenção no que eu falei. Eu acho tá o gravado. Parlamentarismo interessante. O que eu acho uma bosta é o parlamentarismo com presidente também. E isso é uma bosta. Não precisa de dois. Um só tá ótimo. Só o parlamentarismo, só o primeiro-ministro. Pronto. Uma bosta é ter primeiro-ministro e presidente. Se você for defender isso na rua, eu sou contra você. Desculpa. Não, isso pra que dois? O povo não sabe escolher um, vai escolher dois. Ué, Portugal deixou todo mundo feliz. É verdade. Nossa, você me venceu com uma frase, Edson Júnior. Né? Tudo bem, vamos pra rua. Gente, acaba aqui esse programa, estou indo pra frente dos quartéis, nesse exato momento, pedir Lula na presidência e Bolsonaro a próxima notícia, na cadeia. Leia a próxima notícia do dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, tá, pera lá, alemão, então vamos lá. Pera, vou até sentar pra fazer isso aqui. Alemão, Frank-Walter Steinmeier. Foi bom meu alemão? Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier vence as eleições presidenciais e é reeleito presidente da Alemanha, Edson Júnior. Perfeitamente. E Frank-Walter Steinmeier que estará na posse de Lula dia 1º de janeiro aqui no Brasil. Muito bem. Não ele manda no país, quem manda é Olaf Scholz. Ele e mais 17, 18, 19, 8 outros, né, presidentes. Então, mas é isso que eu tô falando. É legal ser. É legal ser. Mas não é legal ter, entendeu? Se eu fosse o presidente... Se eu fosse o presidente de um país que tem primeiro-ministro, eu ia amar, eu queria. Eu ia ser totalmente... Rafael, vamos implementar isso, só que você é o presidente? Eu apoio, com certeza, entendeu? Não tem dúvida, entendeu? Agora, vamos implementar isso, só que você não vai ser o presidente. Não quero. Meu voto é não, entendeu? Meu voto no plebiscito é não, entendeu? É isso. É gosto. Minha ideia, entendeu? Não acho interessante. Ô, Júnior. Oi. Olha que legal, olha aqui que legal. O oposicionista... calma que é coreano, vamos lá. O oposicionista Yoon Suk-yeol venceu as eleições presidenciais na Coreia do Sul, Edson Júnior. Ele era de oposição, ganhou. O Yoon Suk-yeol foi chamado pelo pessoal do xadrez verbal de Sérgio Moro coreano. Então você já imagina. Vamos pra de baixo então, que é mais interessante. Coitada da Coreia do Sul. Nossa. Por isso que tu perdeu de 4-1 pro Brasil na Copa. Os capopeiros estão todos na rua gritando na frente dos quartéis nesse momento, né? Dia 11 de março, o representante da esquerda e ex-líder estudantil Gabriel Boric, não tem H? Tá errado isso aí. Gabriel Boric assume a presidência do Chile, Edson Júnior. Se tivesse Chile, seria Boric. Não, mas só o H, sem o I? Seria Boric? Mesmo sem o I? Sim, Gabriel Boric. Gabriel Boric, ele assume a presidência do Chile após ele ter sido eleito lá no dia 19 de 12 de 2021. Ele foi eleito ano passado e é mais ou menos... Eu ia falar, gente, que demora, mas no Brasil é mais ou menos isso também, né? Outubro, novembro... Demora-se para caralho pra assumir aqui no Brasil. Então, lá no Chile também, né? No Chile mais ainda, né? Porque 12. 1, 2, 3. 3 meses. Aqui no Brasil, mesma outubro, coisa. Novembro, dezembro. 2 meses. Aqui é 2 meses. Lá é 3. Aqui é 2 meses, né? Depende. Se vencer no primeiro turno é 3 meses. Outubro inteiro, novembro inteiro e dezembro inteiro. É verdade. Não sei também se ele foi eleito em primeiro turno ou segundo também, né? Enfim. Ele é o Foi segundo. Então é mais demorado que a gente. 3 meses é que nós é 2. Em segundo turno é nós é 2. Ele é o mais jovem presidente da história do país, tendo 35 anos quando ele foi eleito e 36 quando ele assumiu, Edson Júnior. Pois é, Boric
Mais um de esquerda, né? Mais um evidenciando o movimento da esquerda na América do Sul, depois de alguns anos de direita também por lá, né? Era o Sebastián Piñera, presidente, né? De direita. Mas era uma pessoa muito carismática. Era um presidente de direita, mas que não era radical, né? Era uma pessoa muito carismática, o Piñera. Era um Mourão. Não, Mourão acabou, caiu no meu conceito. Caiu. Totalmente. Mas, vamos Era ver, um né? Alexandre Frota. Não, o Frota não foi presidente. Era um João Dória. Meu Deus, não. João Dória não tem carisma nenhum. Carisma tem Dória. Era um Alckmin deles, vai. Mas o Alckmin é de esquerda! Agora é de esquerda, né? Mas antes não era. Né? Ele é comunista! Ele só. Eu só acho que o Pinheiro não mandava bater em professor. Será que ele comia a merenda dos alunos? Também, não sei. Mas é isso. Legal. Boric, presidente. Vamos pra França agora, Edson Júnior. Eu quero. Vai parar a gravação? Não, vamos pra França gravando, Edson Júnior. Tá. Lá no dia 10 de abril, teve o primeiro turno das eleições e foram pro segundo turno o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen. E aí, no dia 24 de abril, teve o segundo turno e o Emmanuel Macron venceu a Marine Le Pen. Ele foi reeleito com 58,2% dos votos. No primeiro turno, o Emmanuel Macron teve 27,8% e a Marine Le Pen, 23,1%. Foi perto. Foi perto. O Macron tinha ali a concorrência da Marine Le Pen novamente. A Le Pen é filha do Jean-Marie Le Pen, né? Ultradireitista, ela também. Então era mais uma vez, era um movimento contra a ultradireita. Mas não é um movimento, mas o Macron não é de esquerda, muito pelo contrário, né? Então foi um movimento que no final a esquerda teve que ir ao encontro do Macron para evitar uma tragédia maior, né? Para evitar que a ultradireita da Le Pen vencesse as eleições, né? Então é mais ou menos isso. Então a esquerda vai lá, abraça o Macron, apesar dos pesares. O Macron, inclusive, faz algumas sinalizações depois da esquerda, né? Junto dos nomes que ele acaba indicando, né? Então, o pessoal até no final... hoje o pessoal aponta o dedo pro Macron e fala que ele é de esquerda, mas não, muito pelo contrário. O Macron não é de esquerda. Seria um caso hipotético de os petistas apoiarem o Amoedo no segundo turno pro Bolsonaro não ganhar. Mais ou menos. Ou o Alckmin, né? Qualquer um que fosse. Mas o Alckmin é comunista! Hoje ele não era. Era o Mélenchon, né? O candidato da esquerda, né? Era o Mélenchon. E o Macron, ele faz a sinalização à esquerda muito forte, né? Quando ele convidou o Lula, né? Pra se encontrar com ele. O Lula ainda, ele né? É o nada, Alckmin, né? Edson Júnior! Ele é o Alckmin! Ele é o Alckmin. Então, o Mélenchon, ele foi o terceiro colocado, né? E aí ele... Nossa, minha vida é outra agora, Edson Júnior. Eu tô assim, extasiado. Eu não sei se eu consigo terminar esse programa depois dessa constatação, Edson Júnior. Continua falando aí que eu tô aqui em devaneio. Exato. O Mélenchon é o terceiro colocado, o Mélenchon é o candidato da esquerda, e aí o Mélenchon vai e pede o apoio depois ao Macron, né? E com isso o Macron ele acaba subindo depois nas intenções de voto, obviamente, porque o Mélenchon falou... vamos dizer assim, é como foi no Rio de Janeiro, né? Quando o Freixo, né, que perde a prefeitura do Rio de Janeiro, o Freixo não vai ao segundo turno, e aí o segundo turno fica Eduardo Paes e Crivella, aí o pessoal, gente, ou é o Crivella, ou se for o Crivella, nós estamos lascados, então tem que abraçar o Eduardo Paes, é o que tem pra hoje, né? E aí a esquerda, o PSOL, o PSB, todo mundo vai lá e vamos com o Paes, vamos tirar o cara do poder, né? Que é o que importa, né? Que era tirar o Crivella do poder. Então é mais ou menos isso que aconteceu na França, então mais 4, não sei quanto tempo é de mandato lá na França, mas mais um mandato para Emmanuel Macron, que tenta ser, nesse momento, né, o líder mundial europeu, né? Com a aposentadoria da Merkel, né? Com a saída da Angela Merkel, ele tenta ganhar aí o cenário. Por isso que ele aparece bastante, falando com o Lula e tudo mais agora, né? Quer pegar carona na popularidade do Lula. Que ele sabe que o Lula é queridinho. Olha, você pode até gostar do Bolsonaro. Se existe algum bolsominion que escuta a gente, duvido que exista, mas se exista, você pode falar o que você quiser do Lula, mas você tem que admitir que ele é queridinho do mundo. Não tem como. O Lula desejou boa sorte pro Macron e pro Fernandes anteontem. O Macron escreveu em português, respondeu em português no Twitter pro Lula.
no negócio Da Copa do Mundo. Da final da Copa do Mundo, exatamente. Né? Então, e o Macron, ele quer ter esse protagonismo pela aposentadoria da Merkel, porque ele hoje ele é o líder, né, o chefe de Estado da Europa há mais tempo no poder. Né? Era a Merkel se aposenta, deixa o governo alemão, e ele se torna o cara que está mais tempo no poder na Europa. Então, por isso que ele quer assumir esse protagonismo. Aí o que ele faz? Ele tenta negociar a paz com o Putin, ele vai à Rússia, vai conversar com o Putin, tentar evitar o início da guerra, não consegue, né, e tal. Quem conseguiu foi o Bolsonaro. Enfim, então, Emmanuel Macron, né, como você mesmo disse, o Macron, que o Bolsonaro falou que a mulher dele é feia, e o Guedes falou de novo e confirmou, falou que era verdade. Nossa. Pra você ver como a gente tava indo muito mal, né, nas políticas internacionais. Exatamente. Então, é basicamente isso. É Macron, novamente, presidente da França. Agora, Edson Júnior, eu vou seguindo. Vai. Porque, gente, desculpa Filipinas, Somália e Albânia, mas quem, né? Alguém se importa? Só os filipinos, os somálios e albânios, né? Somalis, desculpa. Desculpa, gente, desculpa mesmo, de verdade, desculpa. Mas, né, enfim. 9 de maio teve eleição na Filipinas, só pra vocês verem como. Desculpa, filipinos. Mas nem o Wikipedia falou quem que é o ganhador. Ele só colocou aqui, teve eleição na Filipinas. Nem falou quem ganhou. Não sei nem quem ganhou. Não tinha nem no Wikipedia quem ganhou. Dia 17 de maio teve a eleição na Somália. E quem ganhou... Nossa, o que eles falam no Somália? Qual que é a língua da Somália? O Somali? Provavelmente. Quem ganhou foi eu. Vou fazer meu sotaque somali, então. Melhor que eu posso. Rafael, daí é árabe, porra. Ah, tá. Vou fazer meu sotaque árabe, então. O nome do cara é Hassan Mohamed Sheikh, porra. Hassan Sheikh Mahmoud. É que eu não sou bom de árabe também. Tá bom. Eu posso votar na eleição da Filipinas? A eleição da Filipinas é legal. Eu posso votar na eleição da Filipinas? Então pode. A eleição da Filipinas é muito legal. A eleição da Filipinas foi em maio, né? 9 de maio. O presidente em exercício, o Rodrigo Duterte, ele não estava apto para disputar a reeleição, né? Porque né, a Constituição prevê, né, um número limite de mandatos. E aí ele optou por lançar a sua vice, né? A Leni Robredo, né? Para disputa. Ela estava apta, portanto, né, ela poderia se candidatar. Só que aí o que acontece? O Rodrigo Duterte, ele lança um outro candidato, né? E esse candidato, ele tem quem? No caso, é a mulher do Duterte como vice, né? Ele lança sua esposa. Quem era o grande outro adversário? Manny Pacquiao, o multicampeão de boxe, um dos maiores boxeadores da era comum atualmente. Então, é sensacional. Manny Pacquiao. O pessoal até brincava, né? Que Manny Pacquiao, ele poderia dizer que ele ia dar um nocaute na corrupção, né? Mas ele não utilizou desse slogan, lamentavelmente. Eu tenho o paralelo brasileiro de São Júnior. Ah, é? É o Romário. Não tem nada a ver. O Romário não foi político também? Não, o Romário é senador. Então! Mas o Romário... Não, mas... se você for parar de falar disso daí, a gente tem o Jorge Weah, né? George Weah, ex-melhor jogador de futebol do mundo, quando jogava pelo Milan da Itália. O único atleta africano, atleta da Libéria, que foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo. Hoje ele é presidente da Libéria, né? Não, tudo bem, mas eu tô querendo achar um paralelo brasileiro pro Pacquiao aí que você falou. Ah, o Manny Pacquiao? É, o mais perto que a gente tem é o Romário, é o mais perto que a gente tem. Tá bom, pode ser. Não é o mais perto que a gente tem? Ele Ele abandonou então a vice-presidente. Então, ele abandonou, né? A vice-presidente se candidatou, mas ela acabou não sendo eleita. E quem foi eleito foi o nosso glorioso e querido Ferdinand Romualdez Marcos Jr., mais conhecido como Bong Bong Marcos. Nossa, Bong Bong Marcos. Bong Bong Marcos foi eleito o presidente. Ele é filho único do ex-presidente das Filipinas e ditador Ferdinando Marcos. Nossa. Então votaram em peso no Bong Bong Marcos, filho do ditador, ex-presidente das Filipinas. Com a Sara Duterte como vice, né? A Sara Duterte Filipinas. Ela é filha do Duterte, não esposa. A filha do Duterte, que era o presidente em exercício, o presidente que saiu do cargo, né? Ela se candidatou junto com o Bong Bong e acabou ganhando as eleições. Filipinas, eu tenho uma coisa pra te contar, Filipinas. Mas não vou contar agora. Agora já é tarde demais. Devia ter contado antes de maio. Filipinas. O Manny Pacquiao ficou em terceiro. Nossa. E a vice-presidente? Ficou em segundo. Ah, quase foi. Mesmo sem o apoio. Cara, mesmo sem... Ai, que traição. Ela é o Alckmin deles.
Salles. E o... Qual que é o presidente em exercício mesmo? Ela é a Tebet. Ela é até... Não, porque o presidente em exercício tá é o Dória. Ah, tá. É o Dória, e ele é o Alckmin. O presidente era o Duterte, né? A filha dele se candidata como vice do Bong Bong. O Bong Bong ganha, e é isso. É o novo presidente filipino. Então o Duterte... Ou então... Filho do ex-ditador. O Duterte, ele é o Dória, e a vice lá é o Alckmin. Tá. Os paralelos que só a gente faz, Edson Júnior. É pra entender. Péssimos, diga-se de passagem. Esse não tem nada a ver uma coisa com a outra. Excelentes. Esse foi horrível. 8 de junho teve eleição na Albânia. Quem ganhou foi o Banjram Begash. Eu vou Vai, tudo vai. num tiro só. Se você quiser me interromper, Vai. você me interrompe. Eu vou até silenciar meu microfone que eu vou tossir. Tá. E dia 19 de junho teve segundo turno das eleições presidenciais lá na Colômbia, que resultou na vitória do esquerdista Gustavo Petro, com 50,49% dos votos, que venceu Rodolfo Hernandes, que teve 47,25% dos votos. No dia 15 de agosto, a gente teve o William Ruto, que foi eleito presidente no Quênia, sob protestos e acusações de fraude eleitoral. Fraude eleitoral no Quênia, Edson Júnior! O voto lá é impresso? Eu só esqueci de falar na eleição do Gabriel Boric que o concorrente dele era um pinochetista, tá? Então, era aquela coisa, né? Ou você abraçava o Boric, ou o centro abraçava a esquerda, ou a gente voltaria a ter o pinochetismo de volta no poder no Chile. E aí foi o que aconteceu. Era o Lula e o Bolsonaro. Mais ou menos. É isso aí. Na Suécia, Edson Júnior, olha aqui. Olha que interessante. A Suécia é um caso à parte, Edson Júnior. No dia 14 de setembro, a primeira-ministra da Suécia, a Magdalena Andersson, ela renuncia ao cargo. Porque após as apurações eleitorais legislativas, elas mostraram uma vitória da direita e da extrema-direita lá na Suécia pela primeira vez na história da Suécia. Então, após essa vitória, né, das eleições legislativas mostrarem a vitória da direita e da extrema-direita, a primeira-ministra, ela renuncia. Mais ou menos alinhado naquilo que você tinha comentado, né? Às vezes é melhor você renunciar do que você perder o cargo e aí você perde também fôlego político, né, Edson Júnior? Exatamente. É pra você respirar. Só que a Suécia é a situação que a gente fala do parlamentarismo, né? Que isso pode acontecer, né? De ter os votos de desconfiança, de você perceber que você está perdendo. Você entende que perde o apoio, vamos dizer assim, a coalizão ela se desfaz, né? Então a base de apoio ela se desfaz, então você faz o que? Você renuncia para você tentar manter a coalizão, você costura novos acordos, né, entre os demais, e assim que funciona. A Suécia recentemente perdeu o primeiro-ministro, o Stefan Löfven, por conta de Covid, né? Só. Vocês devem se lembrar que a Suécia era um dos países apontados pelo nosso querido deputado Osmar Terra, né? Osmar Terraplana. Osmar Terraplana, que não pode falar que ele tá processando, se eu não me engano, viu? Não pode falar do Osmar Terraplana. Não, Osmar Terra Redonda. Não, só a Terra. Osmar Terra Pizza. Ele dizia que a Suécia era um exemplo a ser seguido, porque a Suécia ela tinha uma política de deixa contaminar também, né? E depois se provou que era uma política equivocada por parte dos suecos, e aí o primeiro-ministro caiu por causa disso em 2021. Né? E você veja que desde então a Suécia ela não consegue se estabilizar, né? A gente teve a Magdalena Andersson que acabou renunciando, e depois o Ulf Kristersson foi eleito. Deixa eu falar. Ulf Kristersson. Isso, foi eleito primeiro-ministro da Suécia após o partido da Magdalena perder, o partido dela perdeu a maioria, e então se o partido que tem a maioria elege o primeiro-ministro, ele foi escolhido entre os demais. Muito bem, gente. Agora no dia 17 de outubro. Você perdeu, todo mundo corre, né? É que é a mesma coisa aqui no Brasil, né? O quanto de tudo bem que é difícil algum bolsonarista raiz vir defender Lula, né? Mas a gente vê que os bolsonaristas, eles não estão assim, né? Você vê o presidente do Congresso. O presidente do Congresso, ele foi, né? Ele fez campanha, inclusive, Bolsonaro, né? Mas ele agora se encontrou com Lula, com Alckmin, né? Então, você perde a eleição, você perde também. O pessoal seu grupo começa a buscar o que é melhor pra eles também, né, Edson Júnior? Exatamente. Acontece, as coisas são assim mesmo. Eu vou seguir aqui no nosso pancadão aqui, qualquer coisa você me interrompe. Vai. 9 de outubro, Andersen van der
Bellen. Anderson van der Bellen foi eleito... Alexander Van der Bellen. Alexander van der Bellen. Alexander van der Bellen foi reeleito presidente da Áustria no dia 9 de outubro. No dia 23 de outubro, olha ele, Xi Jinping, Edson Jr. Foi eleito... O Xi. Ele foi eleito... O Xi, é verdade. Eu acho muito engraçado esses negócios, né? Xi, o nome dele é Xi. Xi Jinping, ele é eleito secretário-geral do Partido Comunista da China pelo terceiro mandato consecutivo, Edson Jr. Sim, o Xi, que né, é grande parceiro comercial do Brasil, não podemos falar mal dele, e tudo mais. Então, o Xi foi reeleito novamente lá na China. Xi. Dia 13 de novembro, a Natasha Pirkmusar, ela foi eleita presidente da Eslovênia, sendo a primeira mulher a ocupar este cargo, Edson Jr. Olha só, que legal. No dia 20 de novembro, no Cazaquistão, tivemos a reeleição do... O que eles falam no Cazaquistão? Cazaquistanês? Russo. Kassym-Jomart Tokayev. É o Tokayev, né? Foi reeleito. Kassym-Jomart Tokayev. Ele foi reeleito primeiro-ministro lá do Cazaquistão. E no dia 24 de novembro, o Anwar Ibrahim foi eleito primeiro-ministro. Anwar Ibrahim foi eleito primeiro-ministro da Malásia. Terminamos aqui, Edson Júnior, as eleições e posses que aconteceram neste ano 2022. Foi tudo? Foi, das eleições e posses, sim. Mas a gente tem mais coisa que aconteceu, Edson Júnior. Lá... Teve caso de polícia, teve golpe, Edson Júnior. No dia 12 de agosto, o vice-presidente do Paraguai, o Hugo Velázquez... Você esqueceu da eleição da querida República de Vanuatu. Vanuatu? É. Quem ganhou? O Bob. Bob Furuya? O Bob Fernandes? Bob Lugman. Como que é o nome do Bob? Bob Floriano? É. Nossa, querido Bob Lugman. Muito bem, Bob. Parabéns pela sua eleição. Espero que você faça um bom mandato. Reeleito. Ah, espero que você continue fazendo um bom mandato. Primeiro-ministro. Espero que você... Nossa, reeleito primeiro-ministro. Os primeiros-ministros geralmente caem, né? Ele foi reeleito. Olha que coisa interessante. Parabéns, viu, Bob? Parabéns. Você conseguir, né? Seguir aí em qual que é o nome do país mesmo? Vanuatu. Querida República de Vanuatu. Se você pagar, eu vou te visitar, Bob. Não, eu adoraria conhecer Vanuatu. É, Vanuatu fica onde? É uma ilha, fica no mar. Não, fica... fica ali... Se a gente parar pra... O Brasil fica onde? Na Terra. A querida República de Vanuatu fica ali próximo da Austrália. Olha, legal. Eu gosto da Austrália. Vou visitar Vanuatu, Edson Júnior. Dia 12 de agosto, o vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez, ele renunciou ao cargo após os Estados Unidos o adicionar na lista de pessoas corruptas, porque acusaram ele de oferecer propina de $1 milhão para uma autoridade pública paraguaia, Edson Júnior. Fazer o quê, né? No dia 19 de novembro, que também é conhecido como dia do meu aniversário, a Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, entrou para a lista de procurados da Interpol, Edson Júnior. Tem a família dos Santos tá muito, né? Tem o Alan dos Santos, que também tá sendo procurado pela Interpol, inclusive agora sem passaporte nos Estados Unidos, que babaca do cara. E aí? Tá sem passaporte? O que acontece? Não tem que ser extraditado? Precisa aprender primeiro, né? Ele é um imigrante legal neste momento. Mas precisa achar, né? Sim. Mas ele não tá, não é só fazer uma live? Ele não faz live o tempo todo? Ou não, parou, né? Não pode, né? Nossa, tá por que será, né? Xandão proibiu. Mas ele tá nos Estados Unidos, Edson Júnior. Mas é legal. Tivemos golpe, Edson Júnior. Onde? Meu Deus. Deu 72 horas? Deu 70... Júnior, atenção! Agora acabou de bater no relógio da igreja, Edson Júnior. 72 horas, mas não no Brasil, Edson Júnior. Tá. Olha olha, presta atenção pra essa história sensacional, Edson Júnior. No dia 23 de janeiro, o Hotmark Christian Caboret perdeu, foi destituído presidente por causa de um golpe de estado que aconteceu lá em Burkina Faso, entendeu? Ele saiu, deram um golpe, o Hotmark, o Caboret, perdeu. Dia 23 de janeiro, Edson Júnior. Entendi. 23 de janeiro. Golpe de estado, Burkina Faso. Certo? Sim. Dia 30 de setembro, adivinha o que aconteceu em Burkina Faso? Eleições. Golpe de estado, Edson Júnior! Não, tem o patriota brasileiro vai ficar com inveja desse jeito lá. Teve 2 golpes num ano. 2 golpes no mesmo ano, Edson Júnior. Aqui os caras não conseguem fazer meio. É verdade. Ocorreu outro golpe no dia 30 de setembro. O presidente interino, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ele tinha chegado, né, no poder através do golpe que ele deu lá em janeiro. E ele caiu. Ele deu o golpe pra ele entrar em janeiro, e aí ele caiu através de um golpe, Edson Júnior. Então, o golpe de Burkina Faso é o seguinte, então. Então tinha lá o presidente, né, o Hotmark Christian Caboret. Então vai lá, os militares vão lá e dão um golpe. Foram os militares que deram o golpe.
tá? O Paul Henri Sandagobo Damiba é um general. Eles vão lá e dão um golpe e falam, não, aí os países vão lá, não, o senhor não pode fazer isso, né? Tem que respeitar a democracia, etc e tal. Não, só tô aqui para reorganizar toda a situação toda. Sabe 1964? Não, só para evitar o comunismo, daqui a pouco a gente devolve. Aí só foi devolver em 80, né? 80 e pouco. Mas, assim, a gente vai resolver a situação e tal, tudo, e fica tranquilo, é rapidinho. Então, o país sofre algumas sanções da própria Liga Africana, né? As nações africanas ali ao redor, tudo e tal. Isso foi, como você disse, em janeiro, né? Sim. E aí tinha lá, então, o pessoal ali do redor, então, força, ele fala, não, daqui um ano eu marco eleições. Beleza. Só que a situação ela não vai se desenrolando, ela não vai se resolvendo. A situação vai se deteriorando, e eles começam a brigar entre eles. Dentro do próprio exército. Aí veio o outro cara e leva o golpe. E dá o golpe no cara que tinha dado o golpe. Chega, então, você não sabe. Vem, agora sou eu. Bom, enfim, é isso. É o golpe atrás do golpe. Eu tô maravilhado, Edson Júnior, com isso. Mas tem uma coisa que me deixa mais maravilhado ainda. O seu conhecimento da política de Burkina Faso, Edson Júnior. Eu fico muito maravilhado com essa informação, Edson Júnior. Ainda bem, eu fico muito feliz que eu gravo com você, porque se fosse pra eu gravar esse podcast sozinho, Edson Júnior, eu ia falar, gente, ó, Burkina Faso teve golpe, viu? Aí teve golpe de novo. Beijo. Descrevi o golpe de Burkina Faso. Né? Nossa, Edson Júnior, eu tô maravilhado com o seu conhecimento, Edson Júnior. Eu descrevi o golpe de Burkina Faso e das eleições filipinas. Exatamente, Edson Júnior. Do Bong Bong Marcos. Exatamente, Edson Júnior. Agora, se manda eu falar de Netflix, eu faço... vai longe, né? Edson Júnior, no dia 7 de dezembro, agorinha, aconteceu muita coisa, Edson Júnior. Lá na Alemanha, eles dissolveram um grupo terrorista de extrema-direita. É redundante? Não. Terrorismo extrema-direita, não é redundância? Não, nem toda extrema-direita é terrorista. Eles podem ser canalhas, mas terroristas nem são. Não tô falando de direita. Eu tô falando da extrema-direita. Eles são canalhas em sua maioria, nem todos são terroristas. Tá, tudo bem. Eles pretendiam aplicar um golpe de Estado no país, mas foi lá o governo e conseguiu dissolver, né? Ficaram na frente dos quartéis gritando, nossa bandeira jamais será... A bandeira deles é vermelha, né? Eles queriam que a bandeira fosse vermelha, no caso, a bandeira nazista. A nossa bandeira será vermelha! A nossa bandeira será vermelha, branca e preta! Eles gritavam na frente dos quartéis, né? E aí, o que acontece? Foram lá, falaram assim... Não. É engraçado isso, né? Porque, na verdade, esse pessoal, eles estavam planejando isso, obviamente, escondidos, né? Eles não estavam na frente dos quartéis, né? Então, o serviço de inteligência alemão vai lá, faz todo um processo de investigação que não durou pouco tempo, é um processo de investigação já de um certo tempo, e aí até que eles descobrem e resolvem fazer vamos dizer assim, fazer o ataque para dissolver o grupo, essa célula terrorista de extrema direita que queria aplicar o golpe de Estado na Alemanha, e eles acabam presos, né? Certo. Aqui os caras estão acampados e ninguém faz nada. Nada, o pior é que literalmente... Não, é claro que fazem. Ajudam. Vão comer, vão lá, entra dentro dos acampamentos pra comer. Aqui os caras estão acampados. Outro dia atacaram o terror em Brasília e, acreditem, ninguém foi preso. Incendiaram o carro de uma manicure, incendiaram ônibus, quebraram os vidros da Polícia Federal, tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Nem uma bala de borracha saiu. É porque não eram professores. Exatamente. Nem pessoal do MST, nem do MTST. Também isso. E nem eram jovens brigando por 20 centavos de desconto no ano. É verdade, Edson Júnior. É verdade. Bom, mas teve mais coisa que aconteceu no 7 de dezembro, Edson Júnior. Teve. Aqui do lado. Do ladinho, Edson Júnior. Onde? 72 horas aqui do lado, Edson Júnior. O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, ele anunciou num discurso a dissolução do parlamento peruano. E ele declarou o tão sonhado. Ai, Júnior... Ai, os patriotas enlouquecem, Edson Júnior. Mas você sabe que eles criticaram, né? Porque o Castilho é de esquerda, né? Então, lá, um presidente de esquerda querendo dar um golpe. Que absurdo isso, um golpe. Mas, gente, vocês estão pedindo o quê? Eu buguei aqui agora, não tô entendendo. Vocês querem ou não querem o golpe? É bom ou não é bom? Porra. Exatamente. Nem eles sabem. Nem eles não sabem. Eles não sabem de nada. Entendeu? Agora eles estão falando que eles não querem mais nem Bolsonaro no poder. Não. Você viu, né? Que agora
Olha, tem negócio... eles vão colocar um pneu. Ai, Edson Júnior. Ele declarou estado de sítio, Edson Júnior! Aquele que o pessoal comemorou. Tão aguardado, tão temido. Sim. Olha, não tão comemorado quanto a prisão do Alexandre de Moraes. Também. Ou mais, não sei qual que foi mais comemorado. Enfim, ele foi acusado pelos parlamentares de corrupção e aí ele possui um processo de impeachment contra ele. Então ele foi lá e anunciou: gente, vocês querem fazer impeachment contra mim? Não, na verdade ele é peruano, né? Queridos amigos peruanos, ¿quieren hacer impeachment contra mí? Entonces no hay más parlamento. Estoy decretando estado de sitio en este país. No somos más un país, somos un sitio. Estamos num estado de sítio agora. Não foi lá? Fez esse discurso, né? 2 horas depois, o que aconteceu? Tchau. Menos Acabou. do que a duração deste podcast. Edson Júnior, 2 horas. Não precisou nem das outras 70, Edson Júnior. Meio xadrez verbal. Não precisou das outras 70, só das 2, Edson Só Júnior. de 2. Quando as coisas é pra funcionar, não precisa de 72. Só 2. Só 2. Bom, vamos explicar então. O Pedro Castilho ele tem problemas para governar desde então, né? Desde que foi eleito presidente da República do Peru, da querida República do Peru, né? Ele era do partido Peru Livre. Ele gosta de deixar o Peru livre. Quinta série. Em 7 anos, é o 7º. A Dina Boluarte é a 7ª presidente do país. Em 7 anos. O Peru vive mandato uma lá de situação... um ano só? Não. Todos eles deixaram o cargo, ou foram caçados, ou foram impeachmentados, ou foram presos. Tem alguma coisa do tipo lá. O Peru é uma crise política gigantesca na qual passa o Peru, muito em função de tudo que Alberto Fujimori fez no Peru. Inclusive a constituição do Fujimori é a causadora disso tudo. Tudo que o presidente do Peru faz, desde uma nomeação de ministro, tem que passar pelo Congresso. Nossa. O Congresso peruano é unicameral, ele não é bicameral como é no Brasil. Ele tem apenas o que vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados, ele não tem um Senado. Eles querem, eles fazem. Então assim, o Senado, vamos dizer assim, a Câmara vai lá, é mais efervescente, o Senado sempre vai lá, sempre é mais apaziguador, ele sempre acalma. O Senado vai lá e coloca os pés no chão, né? Então, porque são menos, então é mais fácil de você controlar. Sim. Mas o Congresso peruano, ele é unicameral. E tudo que o presidente faz, como eu disse, desde uma nomeação de ministro, então, lá você tem um primeiro-ministro, que é o chefe do gabinete de ministros, mas é um regime presidencialista. Então ele vem tendo só que quando um cai, ele tem que trocar o gabinete inteiro. Então, no assim, caso, esse um primeiro-ministro seria, pra nós, equivalente como se fosse o ministro da Casa Civil? Exato, perfeito. Ótima analogia. Eu faço muito boas analogias nesse podcast hoje, Edson. Sim, essa foi a primeira. Ele é a nossa Dilma Rousseff. Essa foi a primeira boa analogia, as outras foram muito ruins. Então, ele ao longo do mandato dele, ele teve que fazer isso N vezes, N situações, tá? Só que nunca foi assim de uma forma muito direta do parlamento. Então, o parlamento não vai aceitar esse cara, não sei o que lá e tal, tudo, pá. Existe, dentro da Constituição peruana aprovada lá pelo Alberto Fujimori, diz o seguinte, que se o Congresso rejeitar pela 2ª vez seguida o gabinete de ministros, você, presidente da República, pode dissolver o Congresso. E você convoca novas eleições para você formar um novo Congresso. Mas, porém, todavia, entretanto... Nossa, que furdúncio. Só que o Congresso, eles não são burros, né? Os deputados, eles não são burros. Então, antes de dar esse chamado, vamos dizer assim, um voto de desconfiança e rejeitar o gabinete, o outro gabinete do Pedro Castilho, pela 2ª vez seguida, o que eles fazem? Eu vou caçar ele, porque ele não pode me mandar embora. Eu mando ele embora e eles não me mandam embora. Aqui está dizendo que ele está sendo acusado de impeachment. Na verdade, de corrupção, né? Na verdade, existe uma cláusula que ele pode ser acusado de ferir os bons valores morais. É muito subjetivo. Nossa. Extremamente subjetivo, né? Eu fui e dancei numa balada muito louco, isso, acabou. Pode ser. Ser confundido como uma presidente de comunidade no Facebook. Tipo, aloprei, né? Aloprei na pandemia. Pode caçar, tá, beleza. No caso, no Brasil, poderia mesmo. Mas, então, o que acontece? Aí, o que o Castilho faz? Ele vendo que ele ia rodar, que ele ia dançar nessa história toda,
Ele se antecipa e dissolve o Congresso. Declara que o Congresso está dissolvido. Só que antes dele fazer isso, ele cometeu um erro básico. Ele não buscou apoio de absolutamente ninguém. Principalmente de quem você mais precisa quando você quer dar um golpe de Estado. Que é Os militares. o exército, os militares, né? Ele não buscou apoio de absolutamente ninguém. Então, ninguém apoiou o golpe do Pedro. Ele falou, tá dissolvido o Congresso. Aí o pessoal fala, não, você vai ser preso. Aí ele fala, ih, deu ruim. Aí ele tentou fugir para a Embaixada do México e foi preso no meio do caminho antes dele pedir asilo. Ele tá preso, né? Acusado de N situações ali, de conspirar contra o país e dar um golpe, tentativa de golpe de Estado, que também é proibido em qualquer lugar do mundo é proibido você dar um golpe de Estado, né? Sim. Ninguém aplaudiu, ninguém apoiou, todo mundo criticou ele. É aquela coisa, ele morreu atirando, né? Ele quis tentar alguma coisa, foi a última tentativa dele, aquela coisa, ele não tinha nada a perder, né? Ele não tinha nada a perder. Mas, Depende, enfim. né? Porque agora tá preso, né? Não, mas ele vai ser liberado, ele vai pedir asilo político, ele vai ter que deixar o Peru. Então você tem a Dina Boluarte agora como a primeira mulher a presidir o Peru, mas assim, não vai mudar a situação de lá. É preciso uma reforma muito ampla, é preciso que se altere a Constituição fujimorista. Assim, de quem que o Castilho ganha eleição? Da Keiko Fujimori, a filha do Alberto Fujimori, ditador, corrupto, ladrão peruano. Nossa. E foi por pouco também, foi por pouco. Entendi. Então, talvez essa situação só vai se apaziguar e um presidente vai conseguir completar um mandato quando a Keiko ganhar a eleição. Só que a maioria das pessoas não querem a Keiko no poder. Por que Porque isso? sabem como foi o governo do pai. Ah, você tá querendo dizer que ela tem todo o potencial de vir e ser como pai. Por isso que ela completa o mandato. Porque ela vai Não, ser, se mas ele foi um assim, ditador, ela possivelmente entra também dentro disso. Não que ela vai ser uma ditadora, mas que ela vai conseguir, ela vai comprar o apoio do Congresso, etc, pra não acontecer isso que tá acontecendo que aconteceu com o Castilho, por exemplo. Mas aí não seria, não necessariamente ela. Se alguém chega e faz isso... Mas é ela. É porque são os fujimoristas. Entenda que existem movimentos, né? É o seguinte, Bolsonaro saiu. Vai ser os filhos dele. Não vai ter alguém pra levar o... Não vai. Os filhos aqui são mortos. Aqui não vira nada. São carta fora do baralho. Mas existe o bolsonarismo. Sim. Existe o bolsonarismo. O bolsonarismo ele vai continuar existindo e ele vai continuar enchendo as paciências das pessoas, principalmente quem está no poder. É igual no Chile, existe o pinochetismo. Existe ainda o pinochetismo, ele quase ganhou a eleição. E existe no Peru o fujimorismo, né? Que quase ganhou a eleição também. Então vai ser sempre essa... Então a extrema-direita ela acaba criando ramificações para dentro de nomes de ex-presidentes, ou de ex-candidatos, ou de pessoas do passado, né? E isso vai se tornando cada vez mais perigoso. Edson Júnior, a coisa é complicada, a coisa é feia, mas é interessante a gente olhar, né, pra essa política externa tão diferente em tantos outros países, pra gente entender como que tudo isso também é complexo e nada, inclusive das questões nossas, que é aquilo que a gente já está acostumado, nada disso chega a ser algo, tipo, cada país com seus costumes, a gente pode estar numa situação melhor que alguns, mas tem gente que tá em situação pior que a gente, então sempre a gente... Principalmente aqui do lado tem muitos. Exatamente. Então é sempre a gente olhar e ter fé, ter esperança e não abrir mão dos nossos valores, né? Sempre lutar por aquilo que a gente sabe que é certo e correto, né, Edson Júnior? E aceitar também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aceita quando as coisas, né? Fazer o quê, né? Edson Júnior, tivemos alguns atentados, Edson Júnior. Tivemos. Vamos começar com o Paquistão. No dia 3 de novembro, teve uma tentativa de assassinato do Imran Khan, Irã Khan, o ex-primeiro-ministro do Paquistão. Ele não... foi só tentativa, não chegaram a assassiná-lo, mas resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 9 feridas lá no Paquistão, Júnior. A situação do Irã Khan foi uma situação muito grave. O Irã Khan é um... Romário. O Irã Khan é um grande ex-jogador de cricket, é um ídolo. Ele é o Romário, tá. O Irã Khan é um ex-jogador de cricket, uma pessoa muito famosa por lá, né? Era um esportista muito famoso e que foi primeiro-ministro, né? Se eu não me engano, ele se feriu gravemente nesse atentado, mas sobreviveu, mas uma pessoa acabou falecendo ali da equipe dele. Nossa. Gente, eu tô ainda abismado com... Júnior, Paquistão, Edson Júnior. Como você consegue, Edson Júnior? Eu tô abismado ainda. Eu não entendo. Nossa, gente, ainda...
Eu tenho orgulho de ser seu primo, Edson Júnior. Nossa, que orgulho, Edson Júnior, que orgulho. Vamos falar agora da vizinha, Edson Júnior. Argentina, que envolve um brasileiro. No dia 1º de setembro, a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, ela sofre uma tentativa de assassinato a céu aberto em Buenos Aires. O atirador, ele é nascido no Brasil, mas ele é naturalizado argentino. Ele foi preso e ele deu bobeira, ou a Cristina deu muita sorte. O anjo da guarda dela tava muito atento esse dia, né? O anjo da guarda da Kirchner tava de prontidão aquele dia porque a arma falhou, né? A arma falhou. Porque ele fez tudo certinho, né? Sim, é uma falha de segurança muito grave, né? Que aconteceu no caso da Kirchner, de deixar uma pessoa se aproximar tanto dela com a arma e ninguém perceber a arma, porque ele teve o tempo de fazer tudo, ele puxou o gatilho e tudo, né? É que falhou, a arma falhou, né? Seria algo realmente muito chocante e triste, né? Porque... E não teria o que fazer, ela morreria. É, porque tava na cabeça dela, né? Sim, não ia ter o que fazer. Exato. Realmente foi muita sorte, ela deu muita sorte dentro dessa situação, porque o cara sabia onde apontar, conseguiu chegar, conseguiu com a arma. Se não fosse a falha do equipamento, ia acontecer mesmo e ponto, ia ser o fim. Não ia ter uma segunda chance, né? É exatamente o que acontece no outro caso que a gente vai falar daqui a pouco nas mortes, né? Que não... Pode emendar, se quiser a gente já emenda. O primeiro-ministro, né? O ex-primeiro-ministro japonês, o Abe Shinzo, ele morreu durante um atentado, durante uma campanha eleitoral na cidade de Nara, uma cidade muito pequena lá do Japão. O Abe Shinzo estava discursando no meio da rua e um cara com uma arma caseira chega por trás e atira nele, né? Ele é atingido por trás e acabou falecendo, né? Uma arma caseira, olha só, porque existe a política armamentista no Japão extremamente rígida, né? Você não tem tanto acesso à arma, mas o cara foi lá e fabricou uma arma, né? O que é extremamente grave também, né? Isso foi no dia 8 de julho e o Abe Shinzo acabou falecendo, né? O Abe Shinzo foi um dos primeiros ministros mais famosos aí do Japão, né? Comandou o Japão durante muito tempo. O Abe Shinzo, ele ficou muito conhecido aqui no Brasil porque quando encerra a Olimpíada do Rio de Janeiro, é ele que pega o bastão, né, para organizar as Olimpíadas de Tóquio, e ele aparece e desaparece naquele negócio do Mario, né? No encanamento. No encanamento lá do Mario, né? Então, e ele com o bonezinho do Mario. E ele acabou caindo na brincadeira e foi muito interessante. E lamentável, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Que Mario? Não vou fazer essa pergunta. Pra você. Coitado, né? Não sei como que é a questão dele como primeiro-ministro, como político, mas ele parece ser uma pessoa muito... Todo japonês parece, né? Todo japonês parece, né? Não era lá aquelas coisas, não, tá? Muitas críticas a Abe Shinzo como primeiro-ministro, como governante, e principalmente em questão de política internacional, etc. Mas não é assim que se resolve, né? Não é na bala que se resolve as coisas. Exatamente. Viu, pessoal? Viu, gente? Entendeu, povo? Patriota. Ô, Júnior, também no dia 8 de julho, também morreu um ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos. É o pai da moça que foi presa lá? Que a gente comentou agora. Deixa eu ver o nome da moça que foi presa aqui. José Eduardo dos Santos. É o pai dela. Um pai dela. Morreu no dia 8 de julho, ex-presidente, aos 79 anos, em Barcelona, lá na Espanha, Edson Júnior. Pois é. Também tivemos no dia 31 de julho. Nossa, julho foi um mês, hein? Um ataque de drone dos Estados Unidos matando Ayman al-Zawahiri, líder da Al-Qaeda em Cabul, lá no Afeganistão, Edson Júnior. Não é morte de político, mas é uma morte que envolve política, né? A organização terrorista, Al-Qaeda, né, que era comandada por Osama Bin Laden. O Bin Laden morreu já tem um tempo, né? Mas na verdade, não adianta, né? É igual você cortar o rabo do lagarto, né? Sempre vai nascer outro, né? Sim. É igual liderança de organização terrorista, né? Sempre tem o número 2 aí pronto para assumir o cargo quando o número 1 acaba indo embora, né? E foi o que aconteceu. O Ayman al-Zawahiri acabou sendo assassinado, foi morto pelos Estados Unidos num ataque de drones. Quando a gente fala ataque de drone, não pense que é aquele drone que você pilota com controle bonitinho que a gente vê usando aqui com câmera. Não, é um negócio gigantesco, é tipo um avião mesmo, mas ele é comandado remotamente. Então, mas ele é projetado para isso. Ele é feito para matar, né? Lamentavelmente. No dia 30 de agosto, Edson Júnior, morre aos 91 anos na Rússia o ex-presidente Mikhail Gorbachev.
Mikhail Gorbachev. Ele venceu o Nobel da Paz, foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Foi o último líder da União Soviética, foi o cara que permitiu aí a transição, né, da União Soviética comunista para a Rússia, né, capitalista, não sei, podemos dizer assim. Aberta ao mundo, né? A abertura da Rússia, né? Mikhail Gorbachev foi uma figura muito importante, né? Ele era o presidente na época do acidente de Chernobyl, né? E ele, na verdade, ele que permite, na verdade, essa abertura, né? Ele faz esse trabalho de transição muito bem, essa é a bem da verdade, né? Tanto é que, por isso ele ganhou o Nobel da Paz, né? Ele é um nome que depois ele acaba entrando para a história, né? Ele é o último presidente da União Soviética, ele é o último comandante da União Soviética, porque quem comandava a União Soviética era o secretário-geral do Partido Comunista. Então era ele. E ele tem uma figura muito importante, ele é muito famoso, que ele tinha umas manchas na testa e tudo mais, né? E se foi no dia 30 de agosto, com todas as honras necessárias, obviamente totalmente ofuscado, porque a Rússia está em guerra, né, com a Ucrânia, né? Sim. Então não pôde ser realmente todas as honras necessárias que mereceria Mikhail Gorbachev, mas que foi reconhecido em redes sociais através de pronunciamentos dos principais líderes mundiais, a partir do Mikhail Gorbachev, que sim, tem o seu nome gravado na história e toda a sua importância, principalmente no processo de transição do fim da Guerra Fria, né? É através dele que a Guerra Fria chega ao fim, com o fim da União Soviética, com a transição para a Rússia, para que quem assume naquela oportunidade é o Boris Yeltsin, né? Que se torna depois o presidente russo, e aí depois do Yeltsin a gente só teve Vladimir Putin. Olha que interessante uma coisa, Edson Júnior, que pelo menos, não sei se pra você que é um pouco mais velho que eu, também tem essa visão, mas eu tenho, e eu acho que muita gente da minha faixa etária, até pra um pouco mais novo, que eu também deve ter essa visão, que é o seguinte: quando a gente fala de União Soviética, Guerra Fria e essas coisas, a gente pensa que foi num passado muito distante, num negócio que, sei lá, milênios atrás, mas não, o cara morreu aos 91 anos, morreu esse ano, aos 91 anos, entendeu? Então... Logo ali, agorinha. O Gorbachev, ele está presente nos livros de história, principalmente de geografia, na parte de geopolítica, porque realmente ele tem essa importância, né? Então, assim, são livros muito atuais, na verdade, né? Dificilmente, assim, alguns livros didáticos dos tempos de escola apresentavam alguma coisa dele, mas eu li muitos livros de geopolítica que falavam exatamente sobre isso, né? Sobre o fim, né? Da Guerra Fria, fim da União Soviética, queda de Muro de Berlim, etc. E a figura do Gorbachev é extremamente presente nesses livros, né? Então, é um nome da história que agora entrou pra história, né? É verdade, Edson Júnior. Mas tivemos outra morte muito importante nesse ano. Não que a morte seja importante. Morte de uma pessoa, de uma figura importante nesse ano de 2022, que foi ela, a Betinha, a Dona Eterna. Betsy foi. Mas, Edson Júnior, nós não vamos falar isso neste programa, viu? Por quê? Porque é o seguinte, porque antes, além de falar sobre a questão da morte da Rainha Elizabeth, a gente pode contextualizar a questão política, social, lá toda a questão política social britânica. Tem bastante assunto pra tratar sobre a morte da Rainha Elizabeth. Né? Ela fez aniversário, né? Jubileu de platina nesse ano. Teve caso envolvendo processo de abuso sexual na família real. Teve troca de primeiro-ministro. Então é muito assunto. Tem uma série agora do Harry e da Meghan Markle no Netflix, extremamente reveladora. Olha, falando de Netflix, né, Edson Júnior? Eu voltei a falar de Netflix. Falando em Netflix, agora eles vão ter que mudar, né, as temporadas, o planejamento de The Crown, né? Tanto que depois da morte da rainha, eles estavam com um planejamento pra The Crown, mas eles tiveram que mudar, né? Porque só vai ter mais uma, né? Ainda assim, Edson Júnior, eles ainda foram muito, tipo, não se espera, porque logo, pouco tempo, acho que deu o quê? 1 mês, 2 meses, depois da morte da rainha, eles lançaram o trailer da próxima temporada de The Crown, que lançou agora em novembro. Então, tipo, foi muito recente após a morte da rainha, eles lançaram, né, o trailer da série. Mas, Edson Júnior, nós vamos, né, falar sobre isso num próximo programa da semana que vem, que vai ser também nosso especial de Natal, Edson Júnior! Sim, porque a rainha tinha uma mensagem de Natal, então a gente vai relembrar disso tudo também. Exatamente, e na verdade eu vou contar a verdade pra vocês. A gente só não vai gravar isso no podcast de hoje, pelo motivo de que no roteiro ele tá como Isabel e não Elizabeth, e eu não vi, e eu não admito isso, entendeu? Aqui tá o Príncipe André, que André é Andrew, não é Isabel, é Elizabeth, não é Carlos, é Charles. Não vem com isso. Não. Olha, não. Tá bom. Mas deveria ter sido mantida a tradução. Não deveria, entendeu? Vai chamar de The Crown, chama. Vai defender a coroa.
Tudo bem, mas eu Entendeu? acho que A Netflix não muda o nome, por que que a Elizabeth tem que mudar o nome? o Charles deveria se tornar Carlos III, só isso. Não, Rei Pra Charles nós é aqui muito do mais Brasil. legal. Olha que legal, Rei Charles. Rei Charles é o cantor. Então, muito mais legal Rei Charles. Ah, para. Ninguém vai falar Charles III, vai ficar Charles. Deveria se tornar Rei Carlos III. Você acha que o Rei Luís Elizabeth XV... não era Elizabeth II. Você acha... Tudo bem, mas você acha que o Rei Luís XV era Luís XV, da França? Não era Luís, ele é Louis. Ah, tudo bem, mas não tô vivo, não tava vivo nessa época, não importa. O Rei Eduardo IV, Não tava vivo nessa época. da Inglaterra, era Edward, mas é Eduardo. Edward muito mais legal, ele fez Crepúsculo. Ninguém O fala. Edward fez Crepúsculo e o Eduardo. Batman hoje. O Edward é o Batman, O exatamente. E o Eduardo tá procurando a Mônica até hoje. Exatamente, gente. Ah, vá, comparação. Então é isso aí, o roteiro vai ter que ser atualizado. Por isso, a gente se encontra! A gente não se encontra terça, Edson Júnior. Não se encontra mais na Não, terça-feira. Porque acabou. Mas segunda-feira. No... Ah, segunda-feira você ouve a gente ao vivo, ou assiste também com imagens, lá no Itacast. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Nós somos convidados pra falar sobre o Rota do Catar. E a gente vai estar lá, falando sobre o Rota do Catar. Ninguém vai ouvir esse podcast antes de ir pro ar Itacast, então é uma informação É atrasada. claro que vai aí, ouvir isso. sim. Vou passar o meu domingo inteiro editando essa porra, Edson, só pra sair a tempo. Você pode até editar, né? Ninguém vai ouvir no domingo. Porque todo Ah, mundo é tem verdade. final de Copa do Mundo pra fazer no domingo. É Muito mais coisa pra fazer. verdade. Então é isso. Sabe o que você faz? Você acessa Nada. o link mesmo assim, porque depois fica gravado. Se você não vai ver ao vivo, não assista ao vivo, assista gravado. Vai continuar, é o mesmo link, viu? Eu recomendo que não assistam, nem ao vivo Não, nem gravado. eu recomendo que assistam. Precisa, Edson Júnior. A gente precisa subir, a gente precisa estar lá em cima. Eu vou. Não vou falar isso no ar. Depois eu te conto fora nos bastidores, Edson Júnior. Mas eu vou botar os robozinhos, viu, Edson Júnior? Ah, eu vou botar os robozinhos. Ah, a coisa vai bombar, Edson Júnior. É isso, gente. Um beijo. Até na semana que vem, no sábado, que o podcast vai ser lançado no sábado. Ele precisa ser lançado no sábado. Não que é garanto. especial de Natal. Vai ser, Edson Júnior. Não tem mais Rota do Catar pra gravar. Mas tudo bem, esse programa leva 3 horas pra ser gravado. Não Tudo tenho bem. 3 horas durante a semana na minha vida. Tem, vai arranjar. Ah, a gente resolve. Grava um pouquinho cada dia, grava meia hora cada dia, Edson Júnior. É isso aí. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.